Após a formatura, você só queria ser um peixe salgado sem ambições, mas nunca pensou que a empresa o forçaria a participar de um programa de namoro e comédia, e seu agente ainda lhe deu uma persona de cara frio. No entanto, seu foco principal é a autenticidade. Um programa de namoro de puro amor foi transformado em um programa de comédia, e você até conseguiu comer da mão da rainha ingênua. Nesse momento, você se aproxima do espelho, avaliando esse rosto bonito e não consegue deixar de suspirar em segredo. Essa beleza é naturalmente feita para o showbiz. Parece que você tem que tomar uma decisão que vai contra seus ancestrais. Você vai viver às custas de alguém. Depois de tomar uma decisão, você começa a receber todas as memórias do proprietário original. Pelas memórias, você aprende que a casa onde você mora agora é um condomínio fora do quinto anel, que o avô original trocou por uma casa com pátio no primeiro anel. Mais tarde, ao descobrir o valor da casa com pátio, o avô original ficou deprimido o dia todo e, finalmente, morreu com muito arrependimento. Seus pais, por outro lado, eram mais relaxados. Com os esforços dos dois, eles construíram um pequeno império comercial para o original, uma loja de frutas sofisticada. Mas, anteriormente, eles enfrentaram uma pandemia global rara no século, o que fez com que o pai hipotecasse a casa e comprasse um grande lote de mercadorias no valor de 5 milhões, que acabou ficando encalhado. Pior ainda, os dois também contraíram a pandemia e morreram. E faltam apenas 20 e poucos dias para a data final do pagamento. Se você não conseguir pagar, terá que passar o resto da sua vida na prisão. Você acabou de organizar suas memórias quando seu celular tocou no seu bolso. Ele apenas mostrava as palavras Irmão Lang. Depois de atender, uma voz fria saiu. Jian Shen, certo? Eu sou Shen Lang. A empresa conseguiu um trabalho para você. O diretor está se preparando para filmar um programa de variedades em Xangai recentemente. Prepare-se. Mais tarde, a empresa enviará um assistente para explicar o acompanhamento para você, disse e desligou o telefone. Você não se preocupou com isso. Você sabe que a razão pela qual o original conseguiu estrear com sucesso não é porque ele tinha algum talento especial, mas simplesmente porque ele era bonito. E porque ele é um novato, ele não tem um agente exclusivo. Ele foi designado para Shenlang junto com outros 8 artistas. É bom ter um trabalho. O que mais você quer? Você estava apenas começando a arrumar seus pertences, quando a porta foi batida. Quem é? Você perguntou. Mas sua mão já havia aberto a porta. Do lado de fora da porta estava uma jovem e bela garota, com a clareza única de um estudante universitário em seus olhos. Ao ver a porta da frente se abrir, ele rapidamente pegou a foto em sua mão e comparou com a pessoa à sua frente, e então disse timidamente: Olá, professor Jian. Meu nome é Shen Hovei. Eu sou sua assistente. Você olhou para Shen Hovei, acenou com a cabeça e disse com um sorriso: Olá. Por favor, me ajude no futuro. Entre e beba um pouco de água, disse, virando-se para entrar. Mas Shen Hovei atrás dele não tinha intenção de entrar. Professor Jian. O tempo está um pouco urgente, então não vou entrar. Por favor, apresse-se. Seus ouvidos não sofreram um trauma grave. Por que tanta pressa? Tudo bem. Então espere um pouco. Em 2,5 minutos, uma van preta corre na estrada para o aeroporto. Dentro do carro, Shen Lang está olhando para o seu itinerário, te avisando: Professor Jian, o programa que você vai participar desta vez é um reality show de romance. A empresa organizou para você um personagem de Deus gelado, então você deve manter a compostura no programa. Não fale se puder, seja o mais bonito possível. E então continuou falando um monte de coisas. Você estava confuso e não ouviu uma única palavra. Ok, é tudo. Professor Jian, você tem alguma pergunta? Ao ouvir essa frase, você não estava mais com sono e imediatamente se animou, perguntando com uma expressão séria. A pergunta mais importante: quanto é o salário deste programa? Shen Lang ficou sem palavras. Ele não respondeu. Após uma viagem de de horas, o grupo finalmente chegou ao destino desta viagem. Em seguida, sob a liderança da equipe de produção, você também embarcou com sucesso no veículo especial da equipe para o local das filmagens. Dentro do carro havia câmeras. No hotel, Shen Lang olhou para a transmissão ao vivo. E de repente sentiu uma dor de cabeça. Ele tinha acabado de dizer para ser frio e estabelecer um personagem, mas você, nessa viagem... Que frieza nada! Os internautas na sala de transmissão ao vivo também estavam dando suas opiniões. É exatamente como eu voltando do trabalho, sem fardos, apenas emoção. Vendo que a maioria dos comentários na sala de transmissão ao vivo eram positivos,
Shen Lang respirou um pouco aliviado, abriu o WeChat aleatoriamente e enviou um lembrete para você. Mas demorou muito para receber uma resposta. Ele rapidamente voltou para a sala de transmissão ao vivo e viu você com os olhos fechados, deitado de lado no assento, com um leve ronco vindo da sua boca, dormindo. Irmão, não faça isso. Ele rapidamente ligou para você com o telefone de trabalho. Acabou, acabou. Meu salário, meu bônus. Shen Lang sentiu que seu dinheirinho estava fugindo dele a uma velocidade de 120 km por hora. Você acordou confuso na sala de transmissão ao vivo. Alô? Shen Lang ouviu a voz fraca vindo do telefone. E não pôde deixar de cair em contemplação. Ele não sabia o que tinha feito de errado para sofrer tal surra logo ao entrar na sociedade. Por que não tem som? Eu fiquei surdo. Assim que esse pensamento apareceu em sua mente, você imediatamente acordou. Então gritou rapidamente para o motorista na frente. Motorista, rápido para o hospital mais próximo. Meus ouvidos parecem ter ficado surdos. Ao ouvir isso, a expressão do motorista também mudou drasticamente. Isso não é bom. Ele imediatamente parou o carro na beira da estrada e usou o GPS para encontrar o hospital mais próximo. Jovem, não tenha medo. Eu vou te levar para o hospital para tratamento imediatamente. Ok, motorista, por favor, seja rápido. O motorista, que estava se preparando para arrancar em terceira marcha, desligou o carro imediatamente ao ouvir isso e virou-se para olhar para você no banco de trás. Suspirou, não disse muito, apenas silenciosamente mudou o GPS de volta. Continuou dirigindo em direção ao local das filmagens, e a sala de transmissão ao vivo explodiu em gargalhadas. Estou morrendo de rir. Este motorista parece um médico milagroso. Ele olhou direto para o seu cérebro. Diretor Lee. Bombou. Nosso programa bombou. A equipe de apoio ouviu o diretor Lee Fu. Correu apressadamente até o diretor e entregou-lhe o celular como um tesouro. Calma, calma. Você é muito impaciente. Tem que aprender comigo. Nem mesmo o desabamento do Monte Tai te faria mudar de expressão. O diretor Lee disse isso, mas ainda pegou o celular, e no segundo seguinte perdeu a compostura. Eu vou. O grito de espanto do diretor Lee atraiu a atenção de todos ao redor. Ele cobriu a boca com uma mão. Mas o olhar animado não conseguia ser escondido. Nas listas de pesquisa em alta, após a fermentação do tempo, já havia 2 tópicos relacionados ao programa que alcançaram o top 10 das listas de pesquisa em alta. Chocante. Descendente do dragão. Provando que o motorista de aparência comum é na verdade um médico milagroso escondido. Após meia hora de viagem, sob o olhar curioso do motorista, você saiu do carro. O local das filmagens desta vez é uma grande casa de campo nos subúrbios. Ouvi dizer que foi patrocinada por um dos convidados. Você respira o ar fresco daqui. E então, decisivamente, puxa a mala e caminha rapidamente em direção à vila. A vila tem 3 andares. Cada andar tem 2 quartos, bem como algumas outras salas de atividades de entretenimento. Você pegou diretamente um dos 2 quartos do primeiro andar. Ao reaparecer na sala de estar, você já havia trocado para uma camiseta branca de mangas curtas, shorts pretos grandes e um par de chinelos, e então simplesmente se deitou no sofá da sala e começou a usar o celular. Mas enquanto brincava, seu braço caiu sem forças e você adormeceu novamente. O público do lado de fora da tela já está acostumado. Agora mesmo que você dissesse que não é humano, ele não se importaria. Depois de um tempo, ouviu-se uma batida na porta. Olá, tem alguém aí? Uma voz suave como uma brisa primaveril veio da porta. Sua aparição fez com que a sala de transmissão ao vivo, que estava calma, fervesse novamente. Uau! Minha esposa! Você está morto! A aparição de Bai Rovei, minha esposa, deixou muitos espectadores um pouco perplexos. Conhecida como a filha nacional, ela tem sido o centro das atenções desde pequena, e as pessoas que a perseguem podem fazer fila daqui até a França. Que tipo de namorado ela não conseguiria encontrar? Olhando para a porta sem nenhuma reação, Bai Rovei também teve dificuldades em arrastar sua mala para dentro de casa, temendo ser descuidada, pois havia muitas malas e eram muito pesadas. Isso fez com que uma das malas caísse no chão, o que também acordou Jian Shen, que estava descansando no sofá, e ele se levantou. Eu te ajudo. A grande mão de Jian Shen apareceu na visão de Bai Rovei, e suas 4 malas foram facilmente levantadas por aquela grande mão. Você hesitou por um momento e lentamente virou a cabeça. Olhou para Bai Rovei e perguntou: você assiste a programas de ídolos trainees? Ao ouvir isso, Bai Rovei ficou surpresa. E então olhou para você, que estava vestindo um estilo minimalista,
e respondeu, não parece. Jian Shen disse sem palavras. Escolha um quarto, eu colocarei suas malas lá dentro. Ao ouvir isso, Bai Rovei olhou para as escadas à frente para o garoto carregando 4 malas ao lado dela. Ela decisivamente escolheu o quarto à direita no primeiro andar. Só este está bom? Subir e descer as escadas ainda é problemático. Depois de colocar as pesadas malas no chão, Jian Shen também soltou um longo suspiro de alívio. Obrigada, tio. Bai Rovei disse apressadamente. Sem problemas, Jian Shen acenou casualmente com a mão, abriu o quarto em frente e entrou. O trabalho de transporte agora sujou um pouco a camiseta. Preciso trocar. Bai Rovei olhou fixamente para a cena à sua frente, dizendo vagamente. Tio, você também é um convidado? Por quê? Eu não pareço. Ao ouvir isso, Jian Shen virou a cabeça e sorriu para Bai Rovei. Depois de receber uma resposta afirmativa, Bai Rovei ficou pasma. A transmissão ao vivo também deu um close-up, fazendo com que o público na sala de transmissão ao vivo também se animasse. Estou morrendo de rir. Quem em sã consciência se veste assim para um programa? Depois de um tempo, Jian Shen saiu do quarto. Vendo Bai Rovei ainda parada no mesmo lugar, Jian Shen avançou e acenou com a mão na frente dela. Não fique aí parada, vá para a sala de estar descansar um pouco. Ao ouvir isso, Bai Rovei voltou a si e assentiu lentamente, seguindo Jian Shen até o sofá da sala de estar e sentando-se. Olá, deixe-me apresentar formalmente. Meu nome é Jian Shen. Sou um trainee com 2 anos e meio de treinamento. Olá, meu nome é Bai Rovei. Pode me chamar de Rovei, muito prazer em conhecê-lo. Bai Rovei se apresentou com entusiasmo. Ele achou um pouco vergonhoso tê-lo confundido com um membro da equipe do programa. Sentindo que a atmosfera parecia um pouco estranha, você perguntou apressadamente, então, você joga a Honra dos Reis? Quer jogar uma partida conosco? Ao ouvir as palavras Honra dos Reis, Bai Rovei imediatamente levantou a cabeça. Olhando para você com os olhos brilhando, ela disse, jogo, eu serei incrível. Então, os dois, sob os olhares de todos, pegaram seus telefones e começaram uma doce partida em dupla. Espere, irmão, qual é a sua força? Para ousar competir comigo? A Fazenda do Qualquer ligou para você dizendo que você é muito ruim. Vendo as grandes palavras Vitória na tela, você respirou fundo. Ainda bem, ganhamos o jogo. A árvore genealógica também foi preservada. Justamente nesse momento, um homem bonito com um toque de beleza varonil apareceu na porta. Olá a todos, eu sou Xiao He. Muito prazer em conhecê-los. As legendas na sala de transmissão ao vivo explodiram imediatamente. Hehe, eu vou promovê-lo a macaco, o chefão dos peixes escorregadios. A equipe do programa realmente convidou o Hehe. Que prestígio! Os fãs de He quase perderam a razão, e a loucura fez com que toda a tela da transmissão ao vivo fosse coberta por legendas. Isso também causou insatisfação entre os transeuntes. Vestido de forma efeminada, este não é o cara durão com uma força de 500 quilos por soco. Bai Rovei não gostou muito desse Xiao He, seu histórico era suficiente para fazê-lo entender as verdadeiras faces da maioria das pessoas do meio, mas por cortesia, ele ainda o cumprimentou. Olá, meu nome é Bai Rovei. Olá, meu nome é Jian Shen. Depois de cumprimentá-lo, você parou de prestar atenção em Xiao He e se virou ansiosamente para Bai Rovei ao lado e disse, prepare-se rápido. Estou com uma sensação incrível agora. Sinto que vou chegar ao diamante hoje. Xiao He ficou parado na porta, olhando sem graça para os dois que estavam lutando no vale. Ele também não se sentiu ofendido e carregou sua mala em direção aos quartos do fundo. Depois de vagar pelos 3 andares, por um tempo, Xiao He voltou para a porta do quarto à esquerda no primeiro andar, embora seu nome já estivesse pendurado na porta. Olhando para as palavras Bai Rovei na porta em frente, ele não pôde deixar de perguntar, Jian Shen. Minhas pernas e pés não estão muito confortáveis ultimamente. O médico me disse para não subir e descer as escadas com frequência. Então você acha que posso ficar neste quarto? Wenyan Bai Rovei também largou o celular e olhou para você, querendo saber como você responderia ao que Xiao He disse. Seus olhos não saíram do celular nem por um segundo. Desculpe, tenho acrofobia. Só posso ficar no térreo, então me desculpe. O rosto de Xiao He escureceu. Mesmo sabendo que você estava mentindo, ele também havia contado uma mentira, então todos sabiam a verdade. Considerando que Bai Rovei estava ali, ele teve que fingir uma expressão de decepção. Ah, é mesmo? Em seguida, arrastou sua mala para as escadas.
Bai Rovei sorriu levemente ao ver isso. Agora há pouco, ele estava preocupado que você concordasse. O que está fazendo? Me dê um. Estamos jogando juntos. Sua voz trouxe Bai Rovei de volta aos seus pensamentos. Ela rapidamente focou toda a sua atenção no jogo novamente. O incidente da troca de quartos se acalmou, mas a sala de transmissão ao vivo estava em polvorosa. Boa recusa. Estão mimando ele demais. O cara lá em cima, como Jian Shen, é um babaca. O que é esse Jian Shen? Ficar com medo de altura no segundo andar, sério? Acho que ele simplesmente não quer estar com nosso Hehe. A cena volta para casa. Xiao He desce do segundo andar e observa os dois na sala de estar ainda estudando arduamente. Ele estava prestes a falar para animar o ambiente. Sua voz já havia chegado. Ganhamos. Não esperava que você não estivesse mentindo, Rovei. Você joga muito bem. Vou te dar uma coxa de frango extra à noite. Vendo os dois tão felizes, Xiao He não pôde deixar de se sentir um pouco preguiçoso. Ele foi diretamente para o lado dos dois e disse, vocês dois querem sair para se exercitar um pouco? Assim que essas palavras foram ditas, seus olhares e os de Bai Rovei se voltaram instantaneamente para Xiao He, o que fez Xiao He rir secretamente por dentro. Isso mesmo! Estabeleça a imagem de um atleta. Me admirem. Os fãs de He na sala de transmissão ao vivo também ficaram animados. He está se preparando para correr. Se ele suar mais tarde, poderemos ver o corpo de He. Mal posso esperar. Esses comentários deixaram os espectadores neutros perplexos. Lá vem ele de novo com a imagem de atleta. Não tinha acabado de dizer que estava com problemas nas pernas? Depois que Xiao He terminou de falar, ele olhou para Bai Rovei. Seu verdadeiro propósito era criar uma oportunidade para ficar com Bai Rovei. Sim, acho que você está muito certo. O exercício é realmente um prazer. Seu comentário fez Xiao He olhar de soslaio. Parece que eu o subestimei. Esse cara está caindo direitinho. Justamente quando ele estava acenando com a cabeça satisfeito e prestes a falar novamente, a segunda metade de sua frase também chegou aos ouvidos de Xiao He. Mas eu não gosto de me exercitar porque não sou ganancioso por prazer. Depois de dizer isso, ele continuou a se jogar no sofá. Começou a mexer no celular. Xiao He, que estava ao lado, contraiu os lábios ao ouvir isso e novamente voltou seu olhar para Bai Rovei. Desculpa, eu também não sou de buscar luxos. Antes que Xiao He pudesse falar, Bai Rovei usou suas palavras para calar Xiao He. Ha ha ha. Não é à toa que eu também não gosto de esportes. Parece que eu também não sou de buscar luxos. Eu sempre fui indisciplinado. Isso não é uma forma de autodisciplina? Os internautas na sala de transmissão ao vivo enlouqueceram, começando várias compilações. Ao mesmo tempo, Shen Yan estava reclamando ao telefone. Irmão, não dá, me transfere de volta. Estou cansado. A situação prova que eu também não quero. Do outro lado da linha, Shen Lang o consolava gentilmente. Xiao Yan, não se preocupe. O personagem é apenas um disfarce, certo? Jian Shen agora está totalmente envolvido com o hype. Ter ou não um personagem não importa para ele. Relaxe. Quando Jian Shen decolar, você também poderá decolar junto. Quando chegar a hora de relatar à empresa, não será tão simples. Dentro da casa, você, que estava deitado no sofá, de repente se levantou e começou a caminhar para fora. Vendo essa cena, Bai Rovei ficou surpresa. Será que você mudou de ideia? Quer aproveitar um pouco? Vendo essa cena, Xiao He secretamente sorriu. Estava com medo de você não vir. Espere e veja como eu vou te superar. Jian Shen, você vai sair para aproveitar. Olhando para você prestes a sair pela porta, Bai Rovei não pôde deixar de perguntar, não, não vou. Vou sair para procurar comida, estou com um pouco de fome. Você ficou agachado o dia todo e ainda não comeu nada. Mas, nesse momento, um membro da equipe do programa saiu. Desculpe, professor Jian. De acordo com as regras do programa, os participantes precisam preparar sua própria comida. A geladeira da cozinha já está preparada com os ingredientes de hoje. Ao ouvir isso, você assentiu pensativamente, mas logo percebeu o ponto cego. O que significa ingredientes de hoje? Será que amanhã não terá? Ingredientes de hoje significa literalmente isso. Quanto às perguntas subsequentes, o diretor lhe explicará a todos quando os participantes estiverem todos presentes. Tudo bem. Depois de ouvir a explicação da equipe, você caminhou desanimadamente para a cozinha e abriu a geladeira. Estava cheia de frutas, vegetais e carnes. Você estalou os lábios. Virou-se para olhar para Bai Rovei e Xiao He. Vocês querem comer alguma coisa?
Ao ouvir isso, Bai Rovei abaixou a cabeça e pensou. Ela sempre foi muito exigente com comida. Xiao He, ao lado, disse. Eu não estou com fome agora. Vou sair para correr primeiro. Depois de dizer isso, ele saiu. Piada. O que eu, Xiao He, nunca comi antes. Por que comeria algo feito por um ninguém como você? Será que dá para comer? Ao pensar nisso, ela rapidamente se desculpou e saiu correndo para continuar sua corrida. Você também não prestou atenção em Xiao He, mas esperou silenciosamente pela resposta de Bai Rovei. Eu quero arroz frito com ovo e leite de batata. Bai Rovei pensou profundamente por um momento. Você tem bom gosto para a comida. Você olhou para Bai Rovei com admiração. Em seguida, tirou os ingredientes da geladeira, preparando-se para começar a batalha. Bai Rovei também entrou na cozinha. Ela arregaçou as mangas de suas pequenas mãos brancas como cebola e disse, eu te ajudo, sei lavar legumes. Você ficou surpreso. Não é comum meninas se oferecerem para entrar na cozinha hoje em dia. Os dois estavam ocupados na cozinha, o tempo passou e logo a casa recebeu sua quarta convidada. Que fresquinho! É tão bom aqui dentro. Está muito quente lá fora. Uma linda jovem cheia de vitalidade apareceu na porta. Ela arrastou a mala para dentro com dificuldade. Antes que pudesse descansar, sentiu um cheiro delicioso no ar. Que cheiro bom! Ela imediatamente largou a bagagem e correu rapidamente na direção do cheiro. Vei, que cheiro bom! O que vocês estão cozinhando? Bai Rovei, que ainda estava lavando legumes, foi pega de surpresa por uma voz repentina atrás dela. Os legumes que segurava quase voaram para fora. Ela olhou para trás. Descobriu que era sua melhor amiga e confidente, Xia Vanxi, parada atrás dela. Vanxi, por que você não faz barulho quando anda? Me assustou. A atenção de Xia Vanxi não estava em Bai Rovei. Ela a empurrou para o lado com um movimento de Tai Chi. Então, olhou para a panela que ainda fumegava. Que cheiro bom! Você rapidamente virou a cabeça. Viu uma pequena mão estendendo-se descontroladamente em direção à panela. Com um estalo, Xia Vanxi retirou a mão com dor. Olhou para o instigador ao lado com uma expressão ressentida. Amigo, você está achando que é o Homem de Ferro? Você repreendeu Xia Vanxi. Bai Rovei, que estava lavando cogumelos, também largou o que estava fazendo e se aproximou rapidamente. Vanxi, vamos sair primeiro. Não vamos atrapalhar Jian Shen aqui. Dito isso, ela puxou Xia Vanxi para a sala de estar. Observando as duas mulheres saindo, você continuou a lutar com os ingredientes restantes na cozinha. No sofá da sala de estar, Bai Rovei olhou para sua amiga com uma expressão confusa. Vanxi, por que você veio? Eu estava querendo te visitar antes. Mas você não estava em casa. Perguntei ao tio Bai. Ele disse que você viria participar deste programa, então eu vim junto. Aquela é sua mala. Bai Rovei apontou para a porta. Sim, ainda não coloquei minha bagagem no lugar. Xia Vanxi voltou a si, correu apressadamente para a porta, pegou sua mala e correu para o corredor. Depois de ver que não havia quartos vagos no primeiro andar, subiu as escadas apressadamente, abriu a porta e jogou a mala para dentro. Desceu as escadas, sentou-se no sofá, ainda olhando fixamente para a direção da cozinha, uma série de movimentos realizados de uma só vez. Bai Rovei, ao lado, ficou boquiaberta ao ver isso. Esta ainda é minha boa amiga com procrastinação crônica? O público na sala de transmissão ao vivo realmente estava rindo. Quem pode me dizer se isso é verdade? A nova geração de rainha da música pop chinesa é realmente uma pessoa tão fofa? Finalmente, na espera ansiosa, a voz há muito esperada veio da cozinha. Venha pegar os pratos, podemos jantar. Assim que as palavras foram ditas, Xia Vanxi correu para a cozinha na velocidade de uma corrida de 100 metros. Eu venho. Então ela se tornou uma orgulhosa servidora de pratos. Depois que todos os três se sentaram, sob sua ordem, Xia Vanxi começou primeiro. Vi Xia Vanxi pegar um pedaço de carne em uma velocidade surpreendente e colocá-lo na boca, então todos ficaram atordoados. O corpo até tremia levemente. A culinária de Jian Shen não seria uma comida sombria, certo? Cheira bem, mas tem gosto de merda. Viu? Ainda bem que nosso Hehe saiu a tempo, caso contrário, teríamos que comer essa coisa desagradável. Bai Rovei, ao lado, percebeu que algo estava errado com Xia Vanxi. Ela cutucou levemente Xia Vanxi, que estava parada no mesmo lugar. O que foi, Vanxi? Ouvindo a voz de Bai Rovei, Xia Vanxi voltou a si. Ela usou uma mão que tremia de excitação. Apontando para os pratos à sua frente, ela disse a Bai Rovei, é tão delicioso, Rovei, você tem que provar.
Depois de ver que sua irmã estava bem, Bai Rovei também deu um longo suspiro de alívio. Mas é realmente tão delicioso? Com uma atitude crítica, Bai Rovei também pegou um pedaço de carne cozida e colocou na boca. Então ninguém mais falou. Apenas sons de mastigação podiam ser ouvidos na mesa de jantar. E Xiao He, que havia terminado de correr, estava caminhando lentamente de volta para a vila. As roupas encharcadas de suor por causa da corrida estavam grudadas em seu corpo, revelando seu corpo musculoso. Inconscientemente, um movimento de levantar a roupa para enxugar o suor revelou seus músculos abdominais entre os dedos. Tudo isso deixou seus fãs loucos. Hehe, tão lindo! Eu te amo tanto! Este é meu marido. Vocês, pequenas fadas, não podem olhar. Um leve sorriso estava sempre pendurado no canto da boca de Xiao He. As coisas estão temporariamente se desenvolvendo na direção que ele havia previsto. Presumivelmente, quando Bai Rovei visse meu corpo tão bom, seus olhos definitivamente brilhariam. Estou transbordando hormônios masculinos por todo o meu corpo agora, contanto que Bai Rovei se curve diante das minhas calças jeans. Eu posso depender da energia por trás dela para me tornar um rei celestial e dominar a indústria do entretenimento para sempre. Com um anseio pelo futuro, Xiao reabriu a porta da vila. Ele está ansioso para ver agora. Vendo que era Bai Rovei, minha reação foi: que coisa parece tanto com ela? Sentindo o ar-condicionado fresco dentro da vila, somado ao aroma tentador, os vermes da fome no estômago de Xiao He foram despertados instantaneamente. Ela seguiu o aroma e viu 3 pessoas comendo freneticamente na sala de jantar. Que cheiro bom! Posso comer um pouco? Assim que a voz de Xiao recaiu, 2 olhares penetrantes pousaram sobre ela. Vei, quem é essa? Tem um cheiro estranho nela. Que nojo! Xiao Vanshi franziu a testa ao ver Xiao reaparecendo de repente atrás dela. Que pessoa irritante! E ainda quer roubar minha comida deliciosa. Desconhecida, irrelevante. Não liguem para ela. Depois que Bai Rovei se virou e viu que era Xiao He, não disse mais nada e continuou a focar sua atenção no seu arroz frito. Ela não queria desperdiçar saliva com Xiao He. Então, Vei, você pode me dar um pouco do seu arroz? Eu comi muito rápido agora e não consegui sentir o sabor. Xiao Vanshi segurava sua tigela vazia e olhava para Bai Rovei com olhos suplicantes. No final, Bai Rovei simplesmente não conseguiu resistir ao olhar lamentável de Xiao Vanshi. Com o coração partido, dividiu o arroz frito. Xiao He observou essa cena com um pouco de constrangimento. Não está certo. O enredo não deveria ser Bai Rovei sendo conquistada pelo meu charme? Como é que eu, uma celebridade de ponta, não valho nem uma tigela de arroz frito? E vocês nem sequer levantaram a cabeça, apenas as mãos pegando a comida não pararam. Xiao He está estupefato agora, né? Por que não continua fingindo? Olhem para aquele Jian Shen, puro velho 6. Em tão pouco tempo, ele já pegou sorrateiramente vários pedaços de carne. Mas os fãs de Xiao He não ficaram nada contentes ao ver essa cena. Não, por que essas 2 mulheres estão sendo frias com nosso Xiao He? Qual é? Quem elas pensam que são? Nosso Xiao He comer com vocês é uma honra para vocês. Vendo que ninguém estava dando atenção ao que ela dizia, Xiao He não teve escolha a não ser subir as escadas cabisbaixo, fugindo daquele lugar de conflito. Depois de um tempo, Jian Shen tomou a iniciativa de falar primeiro. Estamos enfrentando um problema extremamente sério. Certo. Então, vamos usar o método mais primitivo para decidir o vencedor. Ok. As 3 pessoas à mesa de jantar estavam olhando umas para as outras com a respiração suspensa. O restaurante instantaneamente se transformou em um campo de batalha sem fumaça. Vamos lá! Jian Shen gritou e se levantou diretamente de seu assento. Bai Rovei e Xiao Vanshi o seguiram de perto. Pedra, papel, tesoura. 2 mãos delicadas fizeram um gesto ao mesmo tempo. Os 2 tiraram pedra. Boa, não precisa lavar a louça. Xiao He gritou de alegria. Você olhou para o caractere que você mesmo desenhou, caindo em profunda contemplação. Eu não quero lavar a louça. Por que você tirou tesoura agora? Bai Rovei, vendo isso, não conseguiu mais conter a risada. Deixe-me te ajudar. Bai Rovei disse. Afinal, a comida foi você quem fez. Deixar a pessoa lavar a louça sozinha de novo é um pouco demais. Já que a Vei vai, então eu também vou. Xiao He também disse, seguindo-os. Os 3 começaram a recolher a louça e foram para a cozinha. Acabava de tomar banho e lavar a louça. Xiao He, que havia trocado de roupa e descido,
olhou para os três na cozinha rindo e conversando, e não pôde deixar de sentir uma onda de frustração. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar debaixo do carro. Que diabos? Por que essa frase apareceu de repente na minha mente? Parece ter ritmo. Justamente quando Xiao queria investigar mais a fundo. O som da porta abrindo chamou sua atenção instantaneamente. Os três na cozinha também saíram nesse momento, olhando para a porta. Todos estão aqui. Que bom, esses dois atrás de mim são os dois últimos convidados do nosso programa. Agora nossos 6 convidados estão todos aqui. Assim que Li Dão terminou de falar, as figuras de um homem e uma mulher saíram de trás de Li Dão. Ao ver os dois se revelando, você não pôde deixar de exclamar, nesse meio, realmente não há ninguém feio. Por favor, todos voltem para seus quartos agora e se arrumem. Daqui a 1 hora, vamos nos reunir no jardim no quintal da vila. Lá, explicaremos formalmente as regras do nosso programa para vocês. Depois de falar, Li Dão saiu. Xiao He, vendo isso, rapidamente se aproximou e caminhou até a garota, dizendo com entusiasmo: Olá, meu nome é Xiao He. Deixe-me te ajudar a carregar a bagagem. Por educação, a garota sorriu e disse a Xiao He: Meu nome é Xu Zijin. Não precisa carregar a bagagem. Eu mesma faço, irmão. Você pode me ajudar a carregar? O garoto ao lado olhou para Xiao He com expectativa e abriu a boca. Claro. Embora Xiao He estivesse xingando mentalmente, ele ainda mantinha um sorriso no rosto. Muito obrigado, irmão. Você é uma pessoa tão boa. Esta caixa é muito pesada. Se soubesse, não teria trazido tantas coisas. A propósito, mano, meu nome é Shen Zeqian. Xiao He ouviu as palavras de Shen Zeqian. Não pôde evitar um leve tremor nos cantos da boca. Era a primeira vez que recebia um cartão de amigo de um homem. Impressionante. Ah, não importa, eu consigo levantar qualquer peso. Meu físico não foi construído à toa. Você também precisa se exercitar mais no futuro. Xiao He disse enquanto caminhava em direção à mala de Shen Zeqian. Xiao He agarrou a alça da mala e, usando 50% de sua força, tentou levantar a mala, mas a mala apenas balançou levemente e caiu pesadamente no chão novamente. Aquilo, na verdade, estava um pouquinho pesada demais, mas não importa, para minha moleza. Xiao He tossiu apressadamente 2 vezes para disfarçar o constrangimento anterior. Depois de tossir, Xiao He usou a força em seus braços e simplesmente colocou a mala no ombro, mas o que veio em seguida foi o peso indescritível que fez com que sua cintura se curvasse involuntariamente. Mano, você está bem? Por que está suando? Por que seu rosto está vermelho? Shen Zeqian estava perguntando, mas Xiao He não queria mais falar. Essa criança encheu a mala com RMB ou com o quê? Tão pesada. Xiao recorreu para as escadas em 3 pulos. Ele não aguentaria ficar ali parado. Shen Zeqian, atrás, também o seguiu apressadamente. Mano, espere por mim. Os espectadores na transmissão ao vivo estavam morrendo de rir. Ha ha ha, hilário demais. Quem diria que o cantor masculino da nova geração chinesa, Shen Zeqian, seria assim em particular? Isso é Garen com um sussurro mortal, silencioso e explosivo. A atmosfera na sala de transmissão ao vivo era alegre e festiva. As pessoas na vila, ao verem essa cena, não puderam deixar de sorrir secretamente. Após o término dessa comédia, todos voltaram para seus quartos e começaram a arrumar seus pertences, para se prepararem para a festa da noite. 1 hora depois, todos saíram de seus quartos e começaram a caminhar em direção ao jardim. Você simplesmente caminhou para o canto mais à direita, deitou-se e ficou confortável. Bai Rovei olhou para você no canto e foi diretamente para o assento ao lado dele e sentou-se. Xia Vanxi seguiu de perto. Xiao He, que saiu por último, recebeu uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que o primeiro lugar à esquerda foi reservado para ele. A Ilha Li adotará um formato de transmissão ao vivo 24 horas por dia, transmitindo em tempo real para toda a rede por um período de meio mês. A seguir, farei uma breve explicação das regras do nosso programa. Depois de olhar ao redor de todos, o olhar da Ilha Li pousou em você, que estava sonolento. Originalmente, você estava prestes a adormecer quando ouviu o silêncio ao seu redor. Instantaneamente acordei, vendo todos os olhares fixos em mim. Apressei-me a sorrir amavelmente. Ah, que pena! Ouvir as palavras de Li Dão me fez sentir muito mais jovem, como se tivesse rejuvenescido instantaneamente. Incontrolavelmente. Li Dão, continue. Não é possível, cara. Eu já estava escondido neste canto, e você ainda consegue me notar? Ha 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 ha. Muito mais jovem. Como voltar aos tempos de escola,
ouvindo o professor dar aula, não é? Não dá para refutar isso, ele realmente frequentou a escola. Lidão lançou um olhar ressentido. Retirou o olhar de você e continuou a dizer, nossas regras são muito simples. Após o término da festa, vocês precisarão entregar seus celulares, dinheiro e pertences pessoais. A produção do programa preparará uma marca liderança absoluta para vocês usarem posteriormente. Após o término da festa, vocês precisarão enviar os nomes das pessoas com quem desejam formar pares. Para o e-mail que preparamos, as pessoas que enviarem os nomes um do outro formarão um par com sucesso. Para participar de um encontro no dia seguinte, se o par não for formado, vocês só poderão agir sozinhos no dia seguinte. O ponto principal está chegando. Jian Shen, estou falando com você, não durma. Confuso. Você ouviu como se alguém estivesse te chamando e gritou diretamente. Entendido. Assim que você disse isso, percebeu que tinha feito algo ruim. Na vida passada, você foi um servo por tanto tempo que se tornou um reflexo condicionado. Essa resposta direta deixou todos os presentes completamente perplexos. Lidão estava com a testa cheia de linhas pretas, mas considerando o calor que você contribuiu, Lidão decidiu se transformar em uma tartaruga ninja. O ponto principal é, pelos próximos 15 dias, a produção do programa não fornecerá mais ingredientes para vocês. Seus problemas de alimentação precisarão ser resolvidos por vocês mesmos. E precisa ser feito por vocês mesmos. Caso contrário, serão punidos. Todas as manhãs haverá uma tarefa para vocês ganharem dinheiro para usar como fundos para as ações do dia, incluindo a alimentação de todos naquele dia. Se quiserem obter mais fundos, precisarão usar suas próprias cabeças nas próximas tarefas. E o ponto mais importante, durante o período de filmagem, é proibido receber itens dados pelos fãs, incluindo, mas não se limitando a dinheiro, objetos de valor, etc., a menos que seja uma troca equivalente. Ok, por enquanto é só isso. Depois, se houver, incluindo as emergências constantes que teremos. Então, agora, declaro que Em Busca do Amor está oficialmente começando. Depois de dizer isso, Lidão saiu, deixando apenas 6 pessoas ali, olhando fixamente umas para as outras. Xiao He, sentado no extremo esquerdo, se levanta neste momento. Pessoal, já que vamos viver juntos pelos próximos 15 dias, definitivamente precisamos nos conhecer primeiro. Então, vamos cada um fazer uma autoapresentação detalhada. Eu começo. Meu nome é Xiao He, sou ator e ídolo. Meus hobbies são esportes e viagens. Meu sonho é me tornar um dos maiores astros. Estou participando do programa para encontrar um companheiro para o resto da minha vida. Xiao He terminou de se apresentar e olhou para Bai Rouwei, mas ela não manteve o olhar nele, nem por um segundo. Shen Zeqian, à direita de Xiao He, virou a cabeça para olhar para Xiao He e disse, irmão, você veio aqui para encontrar o amor verdadeiro. Seus fãs sabem disso? Xiao He sentiu o canto da boca tremer ao ouvir isso. Claro, meus fãs são muito abertos. Eles me apoiam em encontrar uma alma gêmea que realmente combine comigo. Ok, pare de falar. É a sua vez, Xiao He disse a Shen Zeqian, que estava prestes a falar novamente. Shen Zeqian sorriu e se levantou, dizendo, meu nome é Shen Zeqian. Sou cantor. Minha obra representativa é Neve Não Séria. Meus hobbies são música. Meu sonho é me tornar um rei do mundo da música. Estou participando para resolver um grande problema na minha vida e, de quebra, aumentar um pouco a exposição. Antes mesmo de ele se sentar, a sala de transmissão ao vivo já estava fervendo. O quê? Ele cantou Neve Não Séria? Nosso Qian é assim. A música é famosa, mas a pessoa não. Nós, fãs do Qian, já estamos acostumados. Em meio aos aplausos de todos no jardim, Shen Zeqian também se sentou. Xu Zijin, na próxima posição, levantou-se naturalmente. Olá a todos, meu nome é Xu Zijin. Acabei de voltar do exterior. Sou um novato e ainda não tenho nenhuma obra representativa. Meu sonho é me tornar a estrela mais brilhante do meio. Estou participando do programa por causa de arranjos familiares. Uma apresentação muito formal. Mas sua motivação para participar do programa é muito misteriosa. Entre todos os presentes, apenas Bai Rouwei olhou mais para Xu Zijin. Parece familiar. E tem o sobrenome Xu. Será que é a filha do tio Xu? Mas seus pensamentos foram rapidamente interrompidos por uma voz jovial. Minha vez, minha vez. Meu nome é Xia Vanxi, também sou cantora. Minha obra principal é Banquete sob as Estrelas. Meus hobbies são música e gastronomia. Meu objetivo ao participar do programa é encontrar a Wei Wei Van.
enquanto você aplaudia ao lado. Você não pôde deixar de concordar. Dá para ver que ela realmente gosta de comida. Olá a todos, meu nome é Bai Rovei e sou atriz. Minha obra principal é Flores Milenares, entre outras. Tenho muitos hobbies. O motivo de participar do programa é que minha família quer que eu encontre meu verdadeiro amor sozinha. Então, eu vim. O discurso de Bai Rovei deixou Xiao He instantaneamente animado. Daqui a pouco, ela vai propor apresentar um talento, usando suas habilidades para conquistá-la. No final, você se levantou. Não se sabe por quê. Os olhos de todos se fixaram em você. Olá a todos, sou Jian Shen, também sou um novato. Não tenho obra principal. Meus hobbies podem ser divididos em dois tipos, estáticos e dinâmicos. Estático é dormir, e dinâmico é se virar. Meus sonhos são temporariamente secretos. Participo do programa porque a empresa disse que o dinheiro aqui é bom, então eu vim. Essas palavras deixaram Xiao He um pouco perplexo. Isso é algo que se pode dizer? Sua empresa não explicou a ele sobre a personalidade e o que dizer em cada ocasião. Shen Lang, que estava constantemente monitorando a transmissão ao vivo, ficou entorpecido ao ver você se transformar em um caminhão de bombas ambulante. Mas, ao ver a avaliação online, não só não diminuiu, como até gerou um termo que subiu rapidamente no ranking de buscas. Jian Shen, que jogou fora todos os fardos e ainda pisou em cima. Li Dão, vendo a popularidade crescente na transmissão ao vivo, não conseguia conter o sorriso no rosto. Não esperava que esse Jian Shen fosse uma surpresa tão agradável. Da próxima vez, vou dar a ele mais taxa de passagem. Depois que a celebridade feminina se apresentou, ela já havia se sentado, e o ar ficou silencioso novamente. Xiao He sabia que era sua vez de entrar em cena. Assim que ele estava prestes a se levantar, Shen Zeqian já havia falado. Que tal acendermos uma fogueira e fazermos uma festa de fogueira? Boa sugestão! Xia Vanxi respondeu primeiro. Ainda temos muitos ingredientes na geladeira. Podemos fazer um churrasco ao ar livre. Bai Rovei também fez uma sugestão, e então seus olhares e os de Xia Vanxi pousaram em você ao lado. Você, que inexplicavelmente sentiu um arrepio, voltou a si e viu Bai Rovei olhando para você com um sorriso ambíguo. O quê? O que você quer fazer, em plena luz do dia? Bai Rovei olhou para você com uma carranca. Ele estendeu a mão e disse, é só para você sair e se tornar o chefe principal. Por que você está reagindo tanto? Você se levantou, virou-se e colocou as mãos atrás das costas. Levantando a cabeça a 45 graus para olhar para o céu noturno, disse, meu propósito original ainda não pode ser escondido? Ah! É solitário estar no topo. Ser invencível é realmente solitário como a neve. Não filme. Venha pegar suas coisas. Bai Rovei, que já estava caminhando em direção à vila ao longe, insistiu. Ok. Você respondeu imediatamente, prestes a correr para dentro da vila. Shen Zeqian, que foi o primeiro a propor, também disse, vou pegar minhas coisas e animar a todos quando chegar a hora. Depois de dizer isso, ele também correu para dentro da vila, mas parou no meio do caminho. Virou-se e olhou para Xiao He e disse, irmão, você pode vir ajudar. 2 minutos e meio depois. Então, tudo que você tem na sua mala são essas coisas. Sério? Qual é o problema? Irmão He, Xiao He está muito animado agora. Mas, considerando a equipe de filmagem atrás, ele ainda se conteve e carregou uma estrutura desmontável, e saiu da sala, descendo as escadas. Não, que pessoa normal colocaria uma estrutura na mala? Carregando uma barriga cheia de reclamações. Xiao He também carregou a estrutura de volta para o jardim. Depois de alguns ajustes de Shen Zeqian, ficou realmente delicioso. Jian Shen, suas habilidades são tão boas, por que você pensaria em se tornar uma estrela? Xia Vanxi olhou para os espetinhos recém-assados. Sem se importar que ainda estavam um pouco quentes, pegou um espeto e mordeu um pedaço grande. Xiao He, que estava deitado ao lado descansando, franziu a boca ao ver isso. É tão mágico assim? Não é só que parece apetitoso e cheira um pouco mais. Não acredito, a menos que você me deixe experimentar. Bai Rovei olhou para Xia Vanxi, que tinha a boca cheia. Ela não pôde deixar de sorrir e disse, coma devagar, não se queime. Ainda tem muito aqui. Depois de dizer isso, ela olhou para os outros e disse, os espetinhos já estão prontos. Venham todos experimentar. Shen Zeqian viu isso e rapidamente caminhou até Xiao He e disse, irmão, você está fazendo uma apresentação de street dance? Se bem me lembro, esse tipo de street dance sem rumo parece se chamar breaking, certo? Irmão, você é realmente muito dedicado.
Você está trabalhando em si mesmo mesmo participando de um programa. Não é à toa que você é tão popular. Os espectadores na sala de transmissão ao vivo ficaram ainda mais loucos com essa cena. Haha. Essa analogia é realmente vívida. Só posso dizer que Xiao reinterpretou essa cena de forma muito realista. Suas habilidades de dança eu reconheço. Xiao He, deitado no chão, ouviu as palavras de Shen Ziqian. Olhando para o céu noturno sem expressão, ele pensou que não precisava agradecer. Ele sentiu que já estava morto. Sob a amigável persuasão de Shen Ziqian, Xiao He também se levantou honestamente e caminhou até lá. Todos se reuniram em volta de uma mesa de jantar. Começaram a desfrutar da comida à sua frente. É realmente delicioso. Não imaginei que Jian Shen, você realmente tem tanta habilidade. Xu Zijin, que não falava há muito tempo, depois de provar, também elogiou raramente. Depois de ouvir, você silenciosamente se virou e disse com uma voz cheia de vicissitudes: eu comecei a cozinhar aos 3 anos. Aos 8 anos, derrotei o mestre da comunidade. Aos 12 anos, me tornei o auge da culinária da nova geração. E agora, sou o único deus da culinária neste mundo. Jian Shen, tudo o que você disse é verdade. Mas quando ele olhou para trás, descobriu que os espetinhos na mesa estavam sendo eliminados a uma velocidade visível a olho nu. Não querendo que acabassem, ele fingiu continuar atuando e se juntou à competição por comida. Depois que todos comeram e beberam o suficiente e limparam o local, Shen Ziqian começou a sugerir a todos: pessoal, agora que estamos bem alimentados, vamos mostrar nossas habilidades únicas para o público, como um show de talentos. Que tal como nossa atividade de entretenimento pós-jantar? Eu concordo. Xiao He, que estava ao lado, se levantou imediatamente ao ouvir isso. Não acredito. Hoje você teve a chance de se exibir o dia todo. Agora finalmente chegou a minha vez. Ele foi o primeiro a expressar seu apoio. Depois de perguntar a opinião de todos e todos concordarem, Xiao He também se ofereceu com confiança, dizendo que seria o primeiro a subir ao palco. Em um palco simples. Xiao He ficou no centro e mostrou um sorriso que considerava muito amigável para Bai Ruowei na plateia. Xiao He tinha feito o dever de casa. Jian Shen é apenas um novato que acabou de entrar no círculo. O programa de audição anterior não teve nenhum destaque. Mesmo que ele não chegue aos pés de Shen Ziqian, um jogador profissional, ele é muito superior a você, um novato. A música começou a tocar, e Shen Ziqian estava tocando bateria atrás dele, acompanhando. Após a série de canto, dança e rap de Xiao He, essa música que os fãs de Xiao He consideravam uma obra-prima finalmente terminou, deixando apenas Xiao He no palco, fazendo uma pose charmosa. Olhando para a câmera à sua frente, por que não há aplausos? Devem estar chocados com a minha beleza. É isso mesmo. Vou continuar me exibindo por um tempo. Os fãs de Xiao He na sala de transmissão ao vivo. Mas acharam ótimo. Todos tão lindos, cantam e dançam bem. Perguntando a todos do meio quem poderia se igualar ao nosso rei talento. No meio dos aplausos sem alma da multidão, um sorriso confiante apareceu no rosto de Xiao He. Isso mesmo, me elogiem. Xiao He fechou os olhos e abriu os braços, mas o que o esperava não eram as flores e os aplausos que esperava, mas sim: irmão, você já terminou de falar? Por que ainda não vai embora? Xu Zijin já está esperando ali do lado há um tempo. Ouvindo a voz de Shen Ziqian vindo de trás, Xiao He, que estava no palco, recolheu os braços e abriu os olhos atordoado. Bai Ruowei, que estava embaixo do palco, estava cochichando com Xia Vanxi e nem estava mais prestando atenção nele. É verdade, forcei demais quando estava dançando agora há pouco, então meu pé está meio dormente. Eu já vou descer. Depois que Xiao He terminou de falar, ele rapidamente saiu do palco com um rabo entre as pernas. Que vergonha! Depois de um tempo, as apresentações dos outros também foram concluídas uma após a outra. No final, a atração principal é você. Então eu vou cantar uma música. Depois de terminar de falar, sob os olhares de todos, você também subiu ao palco. Por favor, me dê um violão, por favor. Shen Ziqian, que originalmente planejava perguntar se você precisava de acompanhamento, balançou a cabeça e entregou a você um violão, depois desceu para a plateia. Essa música se chama Ator. Eu mesmo a escrevi antes e originalmente planejava gravá-la e lançá-la. Mas o convite da equipe do programa causou um atraso. O que esse cara sabe fazer? Provavelmente é uma música chiclete, certo? Mas logo, sua mente só tinha um pensamento. Não, tem algo errado. O som suave do violão flui lentamente da ponta de seus dedos, melodioso e sinuoso. Depois que a música terminou, todos os presentes ainda não a haviam
saído daquela emoção triste. Os espectadores da transmissão ao vivo explodiram diretamente e a tela rolou como uma avalanche de comentários. Eu originalmente pensei que Shen Ziqian já era o número 1 da nova geração, mas eu não esperava que essa pessoa fosse ainda mais incrível do que ele. De quem ele é subordinado? Sniff, sniff, chorei ao ouvir. Essa música me lembrou do meu primeiro amor. Shilili, que estava comendo nos bastidores, olhou para a transmissão ao vivo. O tráfego cada vez maior a deixou ainda mais feliz. Essa onda é realmente a academia militar de emoções que ganhou muito. Depois de terminar de cantar, você sentou-se no lugar de olhos fechados, esperando os elogios de todos. Mas depois de esperar por um longo tempo, não houve nenhum movimento vindo do palco. Você não pôde evitar abrir os olhos. Porque todos estão com os olhos fechados, como se estivessem prestes a adormecer. Xiaohe não fechou os olhos, mas seus olhos não estão um pouco arregalados demais? E essa boca tão grande, não vai deslocar? Você realmente não aguenta mais jogar sozinho. Tossiu 2 vezes, tentando trazer os pensamentos de todos de volta. A verdade provou que esse truque realmente funcionou. Xu Zijin foi o primeiro a abrir os olhos, e então ele, no primeiro instante, fixou o olhar na figura no palco, com emoções diferentes parecendo se formar em seus olhos. Jian Shen. Esta música é realmente boa. Posso cantar esta música? Eu tenho dinheiro. Por favor. Xia Vanxi voltou a si no primeiro instante e correu para o palco, olhando para você com seus grandes olhos caricatos, com um rosto suplicante. Deixe-me deixar claro de antemão. Não é por causa do dinheiro. É porque eu vejo que você realmente gosta dessa música que eu deixo você cantar. Aquela coisa do dinheiro. Espere um pouco e peça para alguém entrar em contato com meu assistente. Bai Rovei também estava elogiando continuamente, olhando para o palco. Que tipo de pessoa é essa? Cozinhar tão bem já é demais, mas ele também sabe escrever músicas. E canta tão bem. Que outras habilidades você tem que ninguém conhece? Bom, a apresentação do professor Jian realmente abriu meus olhos. Shen Zezhen também não pôde deixar de elogiar sinceramente, mas sempre havia um traço de emoção diferente em seu coração. Xiaohe também se recuperou neste momento, limpando a garganta. Essa música é apenas assim. Não chega nem perto da metade da beleza das minhas memórias. Assim que essas palavras saíram, inúmeros olhares se voltaram para Xiaohe, o que o fez se sentir sóbrio. Ainda bem que olhares não matam. Mas, por outro lado, Jian Shen, essa música que você escreveu, é realmente uma música notável. Para um novato, ser capaz de fazer isso é realmente louvável. Todos os outros, entediados, também viraram a cabeça e pararam de olhar para Xiaohe. Xia Vanxi bufou friamente e se virou para voltar ao seu assento. Xiaohe se levantou neste momento e propôs a todos, já que este é um programa de namoro, então definitivamente temos que entender o histórico familiar de cada um, certo? Que tal começar comigo primeiro, e então rodar no sentido horário, ok? Minha família também é uma família muito comum, só tem 2 casas comuns de cobertura de andar único, mais alguns carros comuns de nível milionário. Depois de dizer isso, ele fingiu inadvertidamente revelar um grande molho de chaves em sua cintura. Depois que fiquei famoso, também, no primeiro instante, trouxe meus pais para morar comigo para que eles também pudessem começar a aproveitar. Satisfação. Os fãs de Reiki originalmente estavam espremidos no espaço. Sem espaço para sobreviver também se tornaram ativos neste momento. Nosso Hehe é tão incrível. Este é o típico rico, bonito e filial. Que sorte terá quem se casar com o nosso Hehe no futuro. Ao ouvir isso, Bai Rovei e Xu Zijin franziram a testa. Esse Xiaohe realmente é a irmã de Aristóteles. Suborno de diamantes? Isso é bem comum. Uma voz soou, fazendo com que os olhares de todos se voltassem instantaneamente para Jian Shen, que havia falado. O que foi? Eu disse algo errado? É bem comum mesmo. Vendo os olhares de todos, Jian Shen encolheu os ombros. Xiaohe franziu a boca ao ouvir isso, mas não disse muito. Apenas apertou o molho de chaves que acabará de mostrar. Pulando a apresentação de Shen Ziqian, vamos ouvir diretamente a resposta de Xu Zijin. É minha vez? Minha casa também é bem comum, né? Temos uma pequena empresa, algumas casas e alguns carros. É só isso. Essas palavras permitiram que Bai Rovei confirmasse um fato. Essa Xu Zijin definitivamente é a filha do tio Xu. A maneira e o tom de apresentar os negócios da família são exatamente os mesmos. Eu não gosto de dinheiro. Nossa família é apenas uma família comum.
A imagem do tio Shu discursando eloquentemente diante das câmeras em sua mente gradualmente se sobrepôs a de Xu Zijin diante dela. É a vez de Xia Vanshi se apresentar. Mas quando ela estava prestes a se levantar, Bai Rovei a puxou e se levantou. A casa de Vanshi e a minha são quase iguais. Só temos algumas pequenas empresas, algumas casas e um pouco de economias. Depois de dizer isso, Bai Rovei se sentou. Ela não queria revelar os negócios de suas famílias tão cedo, ou seria vista como um vaso de flores que só sabe usar os relacionamentos familiares. Deu um olhar para Xia Vanshi ao lado. Depois de receber um olhar de consolo de Xia Vanshi, você finalmente se levantou. A situação da minha família agora pode ser resumida em uma frase. Sem carro, com casa, pais falecidos, dívida de 500. Tudo ou nada. Assim que as palavras saíram, você se sentou diretamente. Sem explicações adicionais, o ar ao redor pareceu congelar instantaneamente. Xiao He, que originalmente planejava rir de você, agora não conseguia rir, a expressão em seu rosto estava rígida. Não, cara. Eu só descobri metade das condições da sua família, querendo uma chance de te derrubar, mas não sabia que era tão sério. Após um longo silêncio, finalmente uma voz quebrou a atmosfera pesada. Eu só tenho 500. 5 notas de 100 yuans foram entregues na sua frente. Você ergueu a cabeça e um rosto cheio de vitalidade juvenil apareceu em seu campo de visão. Você de repente sentiu que ser bancado não era tão bom assim. Essa pessoa ainda precisa comer do próprio trabalho. Então eu realmente tenho que te agradecer, heroína. Depois de ficar atordoado por um tempo, você riu e colocou as 5 notas no bolso. Vendo você pegar o dinheiro e aquele grito de heroína, Xia Vanshi também congelou e levantou a cabeça. Exato. Eu, a heroína, gosto tanto de ajudar os outros agora. O tempo passa silenciosamente, 21h30. Li Dong trouxe uma equipe de funcionários, vindo de longe. Pessoal, já são 21 horas. Agora vamos começar o processo do nosso programa. Por favor, cooperem e entreguem todos os seus celulares, dinheiro e outros itens. Depois de entregar tudo, os 6 receberam um celular de última geração de Li Dong. Justamente quando Li Dong estava prestes a começar a anunciar o próximo processo. Uma voz soou: diretor, depois que o programa acabar, posso ficar com este celular. Você olha para o celular de última geração em suas mãos, amando demais para soltá-lo. Li Dong ficou sem saber o que dizer, mas ainda respondeu pacientemente. Claro que pode. Ok, pessoal. Agora vamos para o último segmento da noite. Por favor, escolham nos seus celulares o parceiro com quem vocês querem sair amanhã. As palavras de Li Dong atraíram a atenção de todos novamente, e todos começaram a operar em seus celulares. Em pouco tempo, Xiao reclicou pesadamente no botão de enviar e, ao mesmo tempo, olhou para Bai Rovei com alegria, mas descobriu que Bai Rovei nem sequer olhou para ele. O público na transmissão ao vivo viu este segmento e não pôde deixar de começar a especular. Meu rei é tão bonito. Essas 3 pequenas raposas com certeza vão lutar para se aproximar. A pequena fada lá de cima, pare de falar besteira. Que fedor! A transmissão ao vivo estava fervendo. No jardim, Li Dong pegou o papel da mão do assistente, contendo o resultado final. Ok, pessoal, por favor, prestem atenção. Agora, anunciando as equipes. A equipe bem-sucedida é Jian Shen e Xia Vanshi. Outros convidados falharam na formação de equipes e só podem agir sozinhos no dia seguinte. Assim que as palavras de Li Dong caíram, a expressão de Xiao He desabou diretamente. Não, eu, um artista de ponta da indústria do entretenimento chinês. Ninguém me escolheu, sério? Mas, pensando bem, ele sentiu que ainda tinha esperança, porque a equipe do programa não divulgaria os resultados específicos da votação. Então, agora ele pode descartar que Bai Rovei não o escolheu, bem como a escolha mútua de Jian Shen e Xia Vanshi. Então, ainda há uma novata, Xu Zijin. Ela definitivamente também me escolheu. Assim que pensou nisso, Xiao reolhou para a posição de Xu Zijin e descobriu que Xu Zijin também estava olhando para ele. Os olhares dos dois se encontraram no ar. Xiao repensou consigo mesmo. Como esperado, eu sabia. Como um artista de ponta, ele tem um poder de atração fatal para esses artistas que acabaram de entrar no círculo. Pensando nisso, Xiao deu um grande sorriso para Xu Zijin. Ao mesmo tempo, decidiu escolher Xu Zijin diretamente amanhã à noite e também encenar uma cena de ida e volta. Isso fez com que Xu Zijin, que viu essa cena, se sentisse inexplicavelmente confusa. Originalmente, ele queria ver a expressão de decepção desse artista de ponta depois que ninguém o escolheu,
mas quando ele virou a cabeça e olhou, meu Deus, essa pessoa não está sendo atingida, certo? Como é que ninguém o escolheu? Ele ainda consegue sorrir tão feliz. O foco volta para o par que vocês formaram. Ótimo! Formei dupla. Amanhã vou comer coisas deliciosas. Xia Vanchi pulou e comemorou depois de ouvir o diretor Li anunciar o fim. Bai Rovei, ao lado, olhou para a cena diante dela um pouco atordoada. Era a primeira vez que ela duvidava do seu charme. Não, nós dois vamos fazer um hot pot amanhã. Uma frase fez com que todos os presentes focassem seus olhares. Shen Ziqian colocou a mão no ombro de Xiao He. O efeito do deslizamento de língua. A atmosfera no local de repente ficou silenciosa, diante dos olhares de todos. Shen Ziqian também pareceu perceber que tinha dito algo errado. Ele explicou apressadamente, eu não sei cozinhar. Então queria formar uma dupla com o irmão He para que todos pudessem se ajudar. Ao ouvir isso, todos retiraram seus olhares. Os olhares de Xu Zijin e Bai Rovei também se tornaram sombrios instantaneamente. Mas Xiao He, como pessoa envolvida, ainda estava um pouco apreensivo, pensando em como Shen Ziqian se aproximou dele desde o início. Assustadoramente assustador. Depois de ver que a explicação estava clara, Shen Ziqian continuou a dizer a Xiao He, que ainda estava imerso em seus pensamentos. E aí, irmão He? Minha proposta é boa, né? Xiao He, voltando à realidade, olhou para Shen Ziqian, que mais uma vez o convidava. E exclamou horrorizado, até mesmo soltando seu dialeto nativo por causa da excitação, acho que não há necessidade disso, né? Enquanto dizia isso, ele recuava bruscamente. Então, eu tenho algo para fazer. Vou indo. Boa noite, amigos. Depois de dizer isso, ele saiu correndo do jardim na velocidade de uma corrida de 100 metros, em direção à casa, deixando todos os presentes perplexos. Ok, já que a fase de emparelhamento terminou, todos os convidados, por favor, vão para casa e descansem. Amanhã é o primeiro dia oficial do nosso programa. Desejo a todos bons sonhos. Uma manhã. Todos os convidados também se levantaram cedo. Afinal, eles têm que manter um relógio biológico regular em frente às câmeras. Todos se reuniram na sala de estar com energia e vitalidade, apenas você bocejava ao lado. Você aproveitou muito a bênção do 996. Por um momento, esqueci que já tinha viajado no tempo. Este maldito relógio biológico. Este hábito ruim de acordar cedo é realmente difícil de mudar. Jian Shen, você não descansou bem ontem à noite? Xia Vanchi olhou para você, que não parava de bocejar ao lado, e perguntou perplexa. Está tudo bem. É que eu preciso mudar esse hábito ruim de acordar cedo no futuro. Ao ouvir isso, Xia Vanchi ficou com uma expressão confusa. Como as palavras acordar cedo e hábito ruim estavam conectadas. Mas antes que ela pudesse continuar perguntando, o diretor Li já tinha saído da equipe de produção no quintal, pegou um cartão com a tarefa de hoje da mão do assistente, depois de examiná-lo por um tempo, disse para você e os outros. Bom dia a todos. Como todos podem ver, este cartão em minhas mãos contém a tarefa que todos precisam completar hoje. Esta tarefa foi selecionada pela votação da maioria dos internautas, então, se tiverem alguma objeção, por favor, não ataquem nossa equipe do programa, obrigado. O diretor Li disse em um tom de brincadeira. Assim que as palavras terminaram, os funcionários da equipe do programa no quintal. Jian trouxe gradualmente instrumentos para dentro da casa, chegando ao ponto de 4 homens grandes e fortes carregarem um piano. Hoje, a missão de vocês é cada um escolher um instrumento para tocar uma música da melhor forma possível. Os espectadores na transmissão ao vivo votarão e darão notas. Quanto maior a nota obtida, mais fundos de ação serão obtidos. Caso contrário, uma pessoa. Assim que as palavras deixar a ilha foram ditas, Xiao He imediatamente endireitou o peito. O tempo clareou, a chuva parou. Xiao He sentiu que ele estava pronto novamente. Como um artista de ponta, ele é proficiente em todos os tipos de instrumentos musicais. Vejam como eu vou arrasar daqui a pouco. Jian Shen zombou. Talvez eu não consiga superar um cantor que toca melodias suaves, mas se formos falar de tocar instrumentos, esse cara é o Xiao He. Esses internautas são definitivamente meus verdadeiros fãs. Depois de verem minha força ontem, eles escolheram diretamente aquela minha boa atuação. Eu definitivamente não vou decepcioná-los. Da próxima vez que eu fizer um show, darei um desconto de 80% ou 90% nos ingressos para vocês, abrigando um anseio pela vitória. Xiao He ainda foi o primeiro a se apresentar. Eu vou começar abrindo o caminho. O instrumento que eu vou tocar é a flauta.
Xiao He escolheu uma flauta dentre os instrumentos chineses. A flauta sempre foi o instrumento de um cavalheiro na antiguidade, e ele se considera um cavalheiro também. Então, ele colocou a flauta na boca, e um som de flauta apareceu instantaneamente nos ouvidos de todos. Depois de ouvirem, todos tiveram que admirar. Realmente, o mundo é justo. Para Xiao He se tornar um artista de ponta, uma janela deve ter sido fechada em algum aspecto. Depois que a música terminou, todos se sentiram um pouco desconfortáveis. Eu não esperava que você, Xiao He, fosse realmente uma pessoa Xixen. Você não pôde deixar de expressar um suspiro. Bai Rovei não conseguiu conter o riso na primeira vez. Xiao He, dentro da casa, depois de ouvir suas palavras e ver os sorrisos quase reprimidos nos rostos de todos, ficou furioso. No entanto, devido à filmagem da câmera, ele não pôde explodir. Ele forçou um sorriso no rosto e olhou para você, dizendo, sim. As pessoas do meio dizem que eu, Xiao He, sou uma pessoa Xixen. Eu já abri o caminho, agora é a vez da sua peça de Jade entrar em cena. Xiao He designou diretamente você como a próxima pessoa a se apresentar. Ele não acreditava que uma pessoa que começou a tocar no meio do caminho pudesse tocar uma música agradável em um tempo tão curto. Contanto que você estrague tudo, então essa parte dele será esquecida. Tudo bem, então. Deixe-me também abrir o caminho. Depois que você disse isso, você caminhou diretamente para aquele piano. Depois de um período de ajuste, o som melodioso do piano encheu toda a casa. 12 tristezas e 12 alegrias. A melodia animada irradiava romance. No momento em que o som da música se dissipou na casa, todos também acordaram daquela sensação de imersão. Que lindo! Bai Rovei foi a primeira a aplaudir, olhando para você com um olhar de aprovação. Os outros também aplaudiram e elogiaram. Xiao He também estava aplaudindo de má vontade. Ao mesmo tempo, seu coração estava cheio de raiva. Irmão, você ainda está abrindo o caminho? Se o que você abriu é tijolo, então o que eu abri conta como o quê? Você voltou para o lado de Bai Rovei dentro da casa. Neste momento, Bai Rovei estava olhando com um olhar de admiração. Essa música é tão boa! Foi você quem escreveu? Tem nome? Pode me dizer? Vendo a adorável pessoa na sua frente fazendo charme, você também sorri e diz. Essa música se chama Casamento dos Sonhos. Eu a escrevi antes. Se você gostar, eu toco para você de novo no futuro. O que significa isso? Bai Rovei, que estava ao lado, franziu a testa confusa ao ouvir isso, mas rapidamente retomou sua expressão original. Ok, combinado. Dedinho mindinho, juramento solene, 100 anos sem mudar. O assunto progrediu rapidamente. A cena dos dois selando o acordo fez Xu Zijin e Shen Zeqian, que estavam ao lado, não conseguirem conter um sorriso. Os outros convidados também subiram ao palco e terminaram suas apresentações rapidamente. Como esperado, você liderou todos com uma grande vantagem na contagem de votos. Ok, então o primeiro lugar desta atividade é Jian Shen, que recebe 500 yuans em fundos para atividades. Em seguida, Xiao He recebeu 450 yuans, Bai Rovei 400 yuans e Xia Vanxi 350 yuans. Diretor, você não pode me dar mais um yuan, ou me dar um yuan a menos? Já é ruim o suficiente ser o último, e esse número me deixa ainda mais infeliz. No final, essa farsa terminou com Li Dong não aguentando mais o falatório de Shen Zeqian. Ele tirou um yuan do próprio bolso e deu para ele. Shen Zeqian pegou os 251 yuans alegremente. Ok, pessoal. A missão de hoje chegou ao fim. Jian Shen e Xia Vanxi, que formaram uma equipe com sucesso, por favor, venham pegar a programação de vocês para hoje. Ah, você está um pouco surpreso que ainda haja uma missão. Isso não foi mencionado antes. Os internautas votaram. Acabou de ser impresso. Ainda está quente. Peguem e leiam vocês mesmos. Os outros convidados podem agir sozinhos. Você pegou o cartão da mão de Li Dong. Parabéns, vocês ganharam um ingresso para uma sala de fuga. Ao contrário de Xia Vanxi, que estava ao lado, olhando animadamente para a mansão à sua frente, você olhou para o portão que exalava uma aura sinistra. Você engoliu em seco discretamente. Para permitir que os dois professores experimentem o projeto de forma mais imersiva, não teremos acompanhamento de filmagem desta vez. A equipe do programa está explicando pacientemente para vocês e também lembrando que vocês devem prestar atenção à imagem de vocês dentro do alcance das câmeras de segurança. Ok, professores, por favor, deem uma olhada neste acordo primeiro. Se não houver problemas, vocês podem assiná-lo para confirmar. Você pega um pedaço de papel da equipe com uma expressão pesada. Está escrito Acordo de Isenção de Responsabilidade em caso de vida ou morte.
Xia Vanxi, que estava ao lado, com a excitação estampada no rosto, deu uma olhada rápida e então rabiscou seu nome nele. Ele queria ir para uma sala de fuga há muito tempo, mas sua família não o deixava. Hoje ele finalmente pode realizar seu desejo. Depois de ler o acordo com atenção, você também escreveu seu nome nele. Ao entregar o acordo para a equipe, você ainda perguntou sem desistir: irmão, você realmente não considera enviar um cinegrafista? É que não tenho nada para fazer. E tenho medo que a qualidade da imagem das câmeras de segurança não seja boa, o que afetará a experiência de visualização do público. Isso não vai acontecer. Ha 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 ha. Estou morrendo de rir. Pensei que fosse um mestre, mas acabou sendo um novato. Essa cena é realmente assustadora. Olhando para ela ao meio-dia, sinto um arrepio na espinha. Enquanto isso, Xia Vanxi está conversando em voz baixa sobre um acordo. Virando-se, ela perguntou a você: Jian Shen, esta é a minha primeira vez jogando Escape Room. Estou tão feliz agora. Você já jogou antes? Tem medo de fantasmas? Ao ouvir isso, você imediatamente tornou sua expressão calma e serena. Eu sou um sucessor socialista vermelho e justo. Nós nunca acreditamos em fantasmas e demônios. Você disse com uma expressão justa: um simples escape room. Espere e veja como eu me saio. Jian Shen, você é incrível. Xia Vanxi o elogiou. Todos na sala de transmissão ao vivo estavam morrendo de rir. Ha ha ha, agora você está se exibindo. Vamos ver como você vai se safar depois. Agindo humildemente na frente da equipe. Dando um soco forte na frente de Xia Vanxi. A equipe ao lado também estava segurando o riso. O celular no bolso também começou a vibrar. Pegando o celular, viu as últimas instruções da equipe de direção. Depois de ler, a equipe de entretenimento. Considerando o discurso do professor Jian, a equipe do programa decidiu temporariamente ajustar o escape room para um modo de terror intenso. O tema desta vez é escapar de um hospital psiquiátrico. Os dois professores interpretarão repórteres, registrando e explorando os segredos desconhecidos ali. E escapar com sucesso. Depois que a equipe terminou de falar, entregou a cada um de vocês uma câmera. Em seguida, apontou para a porta à frente, sinalizando que os dois poderiam entrar. O que você sente agora são apenas duas palavras. Arrependimento. Muito arrependimento. Até quer se dar uns tapas. Mandei você se exibir. Agora está bom, né? Ainda dava para salvar a situação antes. Agora pode ir direto para o necrotério. Depois de respirar fundo, você seguiu os passos de Xia Vanxi. Entrou no pesado saguão interno. No saguão do hospital psiquiátrico, o chão e as paredes estavam muito limpos. Mas não havia ninguém. No corredor que levava às profundezas, uivos de criaturas desconhecidas podiam ser ouvidos de tempos em tempos. A atmosfera estava um pouco opressiva. Os dois planejaram começar a explorar o interior, mas logo ouviram um grito de Xia Vanxi. Você protegeu Xia Vanxi atrás de você e engoliu em seco discretamente. Dentro da bancada de visitas à frente, um corpo que já havia perdido a vida estava deitado lá em silêncio. Debaixo dela havia uma poça de sangue preto já coagulado. O som de eletricidade vindo de cima fez você ficar alerta instantaneamente. Professores, por favor, comecem a avançar e explorar. Vocês são repórteres. Receberam informações para registrar e investigar a verdade oculta sobre o hospital psiquiátrico. E agora vocês precisam encontrar a chave para abrir a sala de segurança. Prestem atenção às dicas de tarefas nas cenas. Desejo que consigam escapar com sucesso. Após um ruído de estática como finalização, a transmissão parou. Não tenha medo, eu estou aqui. Você a conforta suavemente, fingindo calma. É possível sentir Xia Vanxi atrás de você, seu corpo tremendo levemente. Xia Vanxi não disse nada. Apenas segurava seu braço com força. Somente assim ela se sentia segura naquele momento. Após uma preparação mental, você leva Xia Vanxi, começando a caminhar lentamente em direção ao fundo do corredor. Depois de abrir uma porta entreaberta, não havia nenhuma cena aterrorizante lá dentro, apenas algumas pessoas de aparência estranha. Vestindo casacos acolchoados, observando uma televisão com a tela cheia de chuviscos. Você cuidadosamente leva Xia Vanxi. Através deste quarto, saindo pela porta dos fundos, um corpo jazia esticado no chão. Ao lado, um molho de chaves caído e um pedaço de papel encharcado de sangue. Você pega os dois objetos e os examina. As chaves estão marcadas com as palavras "Sala de Segurança". Você então vira para olhar o papel. Corra! Ela é muito brutal. Você definitivamente não vai querer encontrá-la. Se realmente não conseguir mais correr,
Pode se esconder embaixo da cama ou dentro do armário e rezar para não ser pego. Depois de ler, você amassa o papel em sua mão. E então joga-o de lado, levando Xia Vanshi de volta para a sala de segurança. A porta da sala de segurança foi aberta por você. Você entra e vê um pendrive e uma folha com instruções na mesa. Conecte o pendrive no computador e copie os dados. Isso é o que você está procurando. Mas preste atenção, algo está vindo. Esta deve ser a instrução da tarefa, certo? Depois de ler, seguindo as instruções da tarefa, você conecta o pendrive no computador. Uma barra de carregamento aparece automaticamente na tela. Jian Shen, estou um pouco assustada. Xia Vanshi puxa sua manga e diz baixinho. Sua expressão não era mais a de expectativa inicial. Em vez disso, havia terror. Eu também estou com medo. Você pensa amargamente. Mas ainda reúne coragem e observa ao redor da sala de segurança, vendo 3 grandes armários de pé no canto. Isso faz seus olhos brilharem. Não tenha medo, Vanshi. Esconda-se dentro do armário primeiro. Espere eu terminar aqui e você pode sair. Dizendo isso, você leva Xia Vanshi até os armários. Jian Shen. Você não vai me abandonar, vai? Xia Vanshi ainda segura sua manga com força. Você ouve isso e sorri. Não sei porquê, mas neste momento você repentinamente se livra do medo, sorrindo e dizendo a Xia Vanshi. Claro, eu nunca vou te abandonar. Depois de dizer isso, você fecha silenciosamente a porta do armário. A música no rádio continuava tocando e, com o avanço da barra de progresso da cópia, a estranheza da música também aumentava em comparação. Até que a barra de progresso começou a mostrar 99%, a música parou de repente, mas o que veio a seguir não foi a barra de progresso atingindo 100%. Mas sim as luzes se apagaram, houve uma queda de energia, e neste momento uma sombra negra passou do lado de fora da janela. Um pequeno movimento começou a vir da maçaneta da porta. Com um estalo, a porta se abriu. Nesse momento, a energia foi repentinamente restaurada e as luzes brilharam, mas essa criatura enorme na sua frente revelou sua verdadeira face. Puta merda! Você gritou, e ao mesmo tempo seu corpo instintivamente tocou. Depois de um tempo, você percebeu que não havia nenhum som. Lentamente, você abriu os olhos e o monstro estava deitado do lado de fora da porta, mostrando os dentes. A fantasia também havia caído de lado. Xia Vanshi, que estava dentro do armário, percebendo que não havia movimento há muito tempo, também saiu do armário. Olhando para a cena à sua frente, ela correu imediatamente para o seu lado. Vamos correr! Aquela pessoa parece ter morrido. Você ouviu as palavras e voltou ao seu juízo do choque. Droga! Eu acho que não consegui controlar a força agora. E se algo realmente acontecer? Justamente quando você estava perdido. A pessoa do lado de fora da porta que estava interpretando o monstro levantou a mão e disse com uma voz extremamente fraca, acho que ainda posso ser resgatado. Depois de um tempo, a ambulância levou o ferido embora, junto com você, Xia Vanshi, e a equipe do programa e a equipe da sala secreta. Assim que chegaram ao hospital, todos correram para a sala de emergência, e as outras pessoas na estrada viraram a cabeça. Velho Li, não está escrito hospital psiquiátrico na estrada. As luzes da sala de emergência se apagaram. Um médico com fadiga no rosto saiu. Todos correram para cima assim que o viram. Antes que todos pudessem perguntar. O médico apenas suspirou. Ao ver isso, você não pôde deixar de sentir um baque no coração. Não pode ser. Eu só passei por aqui por 2 dias e vou comer na cadeia. Obrigado pelo seu trabalho, doutor. Vamos preparar um funeral para ela. Você disse essas palavras com um coração pesado, como se já pudesse ver a cela escura e úmida, acenando para você. Não precisa disso. A paciente não está muito mal. É que ela sofreu um forte golpe no peito de repente. Ela está um pouco sem fôlego. Ela será transferida para um quarto normal mais tarde. Descansar por alguns dias será o suficiente. É estranho. Ela está vestindo roupas tão grossas. E há tantas proteções dentro da roupa. Ela ainda consegue ser espancada assim. Então, quando você a visitou agora? Estou muito cansado ultimamente. Não vou dizer mais nada. Preciso descansar bem. Todos relaxaram. Você e Xia Vanshi também sorriram um para o outro. Felizmente, foi um susto. Enquanto todos no estúdio de transmissão ao vivo ainda discutiam sobre seu soco, de repente, uma mensagem no chat atraiu a atenção da grande maioria dos espectadores. Vão rápido para o estúdio de transmissão ao vivo de Xiaohe. Xiaohe foi ferido por uma faca e já foi levado para o hospital. Você e os outros visitaram o ferido no quarto do hospital.
Depois que você se desculpou, a equipe do programa e a empresa da sala secreta também prometeram arcar com todos os custos durante esse período, incluindo os custos subsequentes. Depois disso, você levou Xiaovan, esperando sair do hospital. A experiência de hoje foi inesquecível para os dois e permitiu que o relacionamento deles avançasse ainda mais. Doutor, salve-me rápido. Fui ferido. Uma figura passou correndo por você. Você, surpreso, virou a cabeça e olhou para as costas familiares. Aquela pessoa parece ser Xiao He, não é? Depois de dizer isso, vocês dois seguiram diretamente os funcionários da equipe do programa para ver o que havia acontecido. Sob a orientação da placa, Xiao He entrou no consultório. O Dr. Huang, que estava deitado, prestes a fechar os olhos e descansar um pouco, olhou para o homem chorando à sua frente e não conseguiu se mover. Já estava cansado de um dia inteiro e tinha acabado de sair da sala de emergência. Ele queria se deitar e descansar um pouco quando este homem invadiu. Ele pensou que era alguém causando problemas. Depois de entender a situação, embora estivesse ressentido, ainda assim, com um coração de médico benevolente, ele reuniu forças e perguntou ao jovem à sua frente: onde está a ferida? Deixe-me ver. Xiao reparou de chorar ao ouvir isso. Ele desamarrou cuidadosamente a gaze enrolada em seu dedo mindinho, camada por camada. O mindinho, que estava apertado por tanto tempo, já havia ficado roxo. Doutor, sinto que meu dedo não tem mais sensibilidade. O que devo fazer? Preciso amputar. Assim que Xiao He terminou de falar, o Dr. Huang imediatamente olhou para o cérebro de Xiao He. O ferimento na mão está bom. Se você tivesse demorado mais alguns minutos, poderia ter cicatrizado. Quanto à falta de sensibilidade na mão, é porque você apertou demais a bandagem, causando má circulação sanguínea. Vai melhorar em breve. Além disso, sugiro que, se possível, marque uma consulta no departamento de neurologia para dar uma olhada. Ao ouvir isso, você de repente começou a rir. Os olhos de todos se voltaram de Xiao He para você. Desculpe, lembrei de algo feliz. Xia Vanxi, ao lado, piscou os olhos e perguntou: o que é essa coisa feliz? Você pode compartilhar para me deixar feliz também? Não é nada. É só que pensei que o problema de Xiao He foi resolvido pelo Dr. Huang, que é altamente habilidoso em medicina. Estou feliz por ele. O estúdio de transmissão ao vivo estava rindo loucamente neste momento. Esta vida é realmente altamente habilidosa em medicina. Encontrei logo a raiz do problema. Nosso Xiao He está assim e vocês ainda conseguem rir? Vocês estão doentes? A culpa é toda do Jian Shen. Se ele não estivesse cozinhando na vila, nosso Xiao He não teria se machucado. Após a pequena cena, vocês três também voltaram para a vila no carro da equipe do programa. Bai Rovei e os outros três também voltaram para a vila em sequência, cada um carregando ingredientes bem fartos. Vi, você voltou. Preciso te contar, hoje foi muito divertido. Xia Vanxi viu Bai Rovei e logo se aproximou dela. Começou a explicar os acontecimentos engraçados do dia para Bai Rovei. Bai Rovei ouviu e olhou para ela sem demonstrar emoção. Pelo que Xia Vanxi disse, ela percebeu que ela se importa muito com você. Isso não é um bom presságio, mano. Então você foi consultar um neurologista? Uma frase fez com que Xiao He, que já estava com uma expressão de não aguento mais deitado no sofá, se levantasse repentinamente como se estivesse à beira da morte, lançando um olhar de ressentimento diretamente para Shen Lang, que tinha começado a falar. Se um dia você quiser chorar, não hesite em me ligar, para que eu saiba que você também tem esses dias. Xiao He disse cheio de tristeza, fazendo com que os cantos da boca de todos se elevassem ligeiramente. A barriga de Xia Vanxi emitiu um som de protesto neste momento, fazendo com que ela se jogasse ao seu lado como uma mariposa atraída pela chama, batendo no seu ombro sem cerimônia. Jian Shen, estou com fome. Quando você vai cozinhar? Observando a partida da boa amiga, Bai Rovei ficou atonita e não conseguiu evitar que os cantos da boca se contraíssem. O relacionamento das duas já se desenvolveu tão rápido assim? Você, Jian Shen, que estava encolhido no sofá, também teve que ir para a cozinha. Me diga o que quer comer e eu preparo tudo para você direitinho. Depois de dizer isso, você foi confiante para a geladeira de Shen Lang. Assim que você estava prestes a estender a mão, Xu Zijin perguntou: por que você está abrindo a geladeira? Jian Shen olhou para Xu Zijin com uma expressão de confusão, mas não parou o movimento da mão. A porta foi aberta. O que veio em seu rosto foi uma lufada de ar frio e uma geladeira completamente vazia. Droga!
De repente, lembrei que Li Dong tinha dito ontem à noite que os ingredientes restantes teriam que ser resolvidos por conta própria. Eu não vi que vocês estavam carregando esses vegetais há tanto tempo? Com medo de que eles não estivessem frescos, abri a geladeira para ajudar vocês a colocá-los lá. Ao ver que todos estavam olhando para ele com um olhar de idiota. Você também mudou rapidamente de assunto. A propósito, onde vocês compraram esses vegetais? Nesse momento, a cabeça de Li Dong apareceu de repente na porta dos fundos. Comprar vegetais. Procurem por mim. Preços acessíveis para todos. Até a superestrela Xiao He já veio comprar. Querem dar uma olhada? Não precisa. Você olhou para os outros que estavam carregando ingredientes para a viagem. Até um idiota saberia que os ingredientes fornecidos na ilha seriam pagos com dinheiro, então recusei imediatamente. Ao saber por Bai Rovei e os outros que havia uma vila não muito longe, você se preparou para sair e comprar. Jian Shen, espere. Eu vou com você. Xia Vanxi disse em tom de correção. Vendo o sol forte lá fora, você recusou resolutamente a ideia de Xia Vanxi. Querer ir junto. Está muito quente lá fora, eu vou sozinho. Não se preocupe, voltarei logo. Depois de sua persuasão, Xia Vanxi não insistiu mais em ir junto. Ela tirou 350 yuans do bolso e entregou para você. Este é todo o dinheiro que ela tem agora. Você ficou surpreso ao ver Xia Vanxi lhe dando o dinheiro. E então, por acaso você não precisa de dinheiro para comprar vegetais? Vendo que você ainda não se mexeu, Xia Vanxi, sem dizer mais nada, colocou o dinheiro no seu bolso e se virou sozinha. E voltou para perto de Bai Rovei. Vendo essa cena, você sorriu e se virou, entrando naquele paraíso cheio de sol atrás de você. Ah, minhas células! Jian Shen, você tem que tratar bem as nossas células, ou eu não vou te deixar em paz nem como fantasma. Depois de muitas idas e vindas, você finalmente chegou ao mercado da vila e começou sua grande jornada de compras. Chefe, seja direto, 3 yuans serve? Se sim, eu levo. Se não, eu vou para a próxima loja. Sob sua ameaça de partir, o chefe só pôde concordar com lágrimas nos olhos, permitindo que você comprasse aquele repolho pelo preço baixo de 3 yuans, e ainda lhe deu algumas cebolas e coentro de brinde. Voltando carregado, você planeja voltar. Nossa, que cheiro de queimado! O que aconteceu? A casa pegou fogo? Assim que você abriu o portão, planejando entrar, foi imediatamente sufocado pela fumaça densa e rapidamente colocou os ingredientes no chão e correu para fora. Meu Deus! Quem não sabe pensaria que vocês estão fazendo um experimento bioquímico na ilha. Ouvindo o som vindo de trás, todos se viraram sucessivamente. Jian Shen, você voltou. Xia Vanxi viu claramente quem estava vindo. A primeira a correr foi ela. O suor em sua testa molhou alguns fios de cabelo soltos, que grudaram em seu rosto. Havia resíduos de fumaça preta em seu rosto. Você olhou para Xia Vanxi e gentilmente usou sua mão para pegar os fios de cabelo soltos em seu rosto, colando-os atrás da orelha. Vendo essa cena, Xia Vanxi apenas sentiu suas orelhas esquentarem um pouco. Ela não sabia o que estava acontecendo com ela. Ela só sabia que estava muito feliz em te ver. Parecia que uma atmosfera doce estava prestes a surgir naquele momento. Mas um grito de sofrimento por trás quebrou instantaneamente essa atmosfera. Ótimo, Shen Jie! Finalmente você voltou. Se você não voltasse, eu morreria jovem este ano. Shen Zeqian, cujos olhos já estavam vermelhos por causa da fumaça. Ao ver sua aparição, instantaneamente pareceu ter visto um salvador, e lágrimas de excitação escorreram de seus olhos. Depois de abrir as portas e janelas da vila para ventilar e dissipar a fumaça, você também aprendeu o que aconteceu através das palavras de alguns deles. Voltando ao momento em que você acabou de sair, depois que o trio que foi comprar vegetais colocou seus ingredientes na geladeira. As 5 pessoas tiveram dificuldades novamente sobre quem cozinharia. Por que não esperamos Jian Shen voltar? Xia Vanxi tomou a iniciativa de sugerir. Xu Zijin e Shen Zeqian também concordaram com a cabeça. Xiao He, que estava ao lado, não pôde deixar de sentir raiva em seu coração ao ouvir isso. Por que Jian Shen é necessário em todos os lugares? Ele imediatamente se levantou e apelou. Pessoal, não importa o que seja, estamos incomodando Jian Shen. Podemos fazer pequenas coisas como cozinhar sozinhos. Mas, Rege, você não acabou de ir para o hospital depois de cozinhar. A frase de Shen Zeqian fez com que Xiao He, que estava cheio de entusiasmo, fosse instantaneamente destruído. Eu concordo com a opinião de Xiao He. Precisamos confiar em nossos próprios esforços. A declaração de Bai Rovei surpreendeu a todos.
Especialmente Xiao He. Seus olhos começaram a brilhar quando ele olhou para Bai Rovei. Deve ser meu discurso agora. Que Rovei viu meus pontos brilhantes. Eu ainda tenho esperança. Xia Vanxi e os outros viram que Bai Rovei havia falado. Então eles decidiram começar a trabalhar. Então vamos nos dividir e cooperar. Vamos deixar todas as pessoas que não têm esperança em nós chocadas. Xiao He se animou novamente. Ele disse a todos, Ziqian, como devemos cozinhar este arroz? Shen Ziqian ficou chocado com as palavras de Xiao He. Não é, cara, você grita slogans de verdade. Você não sabe nada sobre fazer as coisas. Mas ele ainda respondeu pacientemente, se somos 6 pessoas, coloque 4 copos de arroz e 5 copos de água. Olhando para as costas de Xiao repartindo, Shen Ziqian não se importou mais. Em vez disso, ele começou a fazer sua própria tarefa. 4 copos de arroz e 5 copos de água. Não dá para colocar tudo aqui. Xiao olhou para a panela de arroz cheia de 4 copos de arroz e 5 copos de água e não pôde deixar de coçar a cabeça. Um copo a menos de água não deve fazer muita diferença, certo? Depois de dizer isso, Xiao fechou fortemente a panela de arroz e pressionou o botão de iniciar o cozimento. Então ele saiu da cozinha. Essa cena também foi totalmente registrada pela câmera. Aqueça o óleo na panela. Aqueça até sair fumaça. De acordo com as instruções do celular, Bai Rovei colocou os ingredientes na panela. E começou a fritar. Não é tão difícil assim. Que cheiro é esse? Parece que algo queimou. Vanxi, você está sentindo o cheiro? Você dizendo isso. Bai Rovei, que estava cozinhando, ouviu isso e respondeu sem virar a cabeça. Sim. O que foi? Mas nossa panela de arroz está soltando fumaça preta. O quê? As palavras de Xia Vanxi fizeram Bai Rovei e os outros deixarem o fogo de lado e se reunirem para observar. A panela de arroz diretamente em cima da mesa estava cuspindo uma fumaça preta densa. Se não fosse uma cidade, seria uma cena de alquimia onde a pílula medicinal apareceria após a moagem. Xu Ziqian, forte, também tomou uma decisão rápida, desligando a energia da régua. Xiao He, vem aqui um pouco. Xiao He, que estava deitado no sofá descansando, ouviu as palavras e correu imediatamente para a cozinha. O que foi isso? Que cheiro de queimado! Assim que entrou na cozinha, Xiao He também foi sufocado. Mas ele ainda perguntou um pouco confuso. Irmão He, você notou algo estranho com esta panela de arroz quando estava cozinhando? Não, tudo normal. Eu também segui o que você disse, 4 copos de arroz e 5 copos de água. Só que esta panela de arroz não é tão grande quanto a sua em casa. Eu só coloquei 4 copos de arroz e 4 copos de água e já estava cheia. Espere, cheia? O que isso significa? Será que? Para confirmar sua suposição, Shen Ziqian avançou rapidamente e abriu a panela de arroz que ainda tinha vestígios de fumaça preta. Irmão, você é meu verdadeiro irmão. Você realmente colocou 4 copos. Olhando para o copo derretido dentro da panela de arroz, Shen Ziqian estava morrendo de vontade. A única panela de arroz foi sacrificada assim. Isso não é minha culpa. Eu fiz exatamente como Ziqian me instruiu. Vei, você não acha que o cheiro de queimado no ar está ficando mais forte? Ao ouvir Xia Vanxi dizer isso, todos perceberam que era verdade. Mas, obviamente, a energia da panela de arroz já havia sido desligada. Então, de onde está vindo esse cheiro de queimado cada vez mais forte? Bai Rovei moveu o nariz com força, vagamente sentindo que havia um pouco de pimenta no cheiro de queimado. Espere, pimenta? Ferrou! Os vegetais na panela! Na exclamação de Bai Rovei, todos correram para a cozinha e então não houve mais nada. Olhando para todos com o rosto sujo. Você também está pensando rapidamente em uma maneira de confortar a todos. Não desanimem, vamos mudar de perspectiva. Ser capaz de estragar tantas coisas ao mesmo tempo não é um talento? Olhando para as expressões cada vez mais sombrias de todos. Ser capaz de estragar tantas coisas ao mesmo tempo não é um talento? Olhando para as expressões cada vez mais sombrias de todos. Você acha que talvez a força do consolo não seja suficiente, e quando você estava planejando aumentar a força, Shen Ziqian falou primeiro. Não diga mais, Shen Jie, já estamos muito melhores depois de ouvir seu consolo, de verdade. Você ouviu as palavras e abriu a boca, engolindo as palavras de consolo que originalmente planejava dizer, e de repente sentiu como se houvesse algo ao seu lado. Puxando a barra da sua camisa, olhando para trás, uma lamentável Xia Vanxi apareceu em seu campo de visão. Jian Shen, Ok, você volta para o quarto para se lavar primeiro, e então espere um pouco. Já vai ficar pronto.
Originalmente, você ainda estava planejando brincar com todos, mas ao ver essa cena, você foi derrotado no local. Finalmente, sob os agradecimentos de todos, você chegou ao local do crime. Isso realmente me deu um grande problema. A panela pode ser lavada e ainda pode ser usada, mas a panela de arroz já está quebrada. Jian Shen, você vai comprar alguma coisa? Eu só tenho panelas de arroz de vários tamanhos. A figura de Li Dong apareceu do lado de fora da porta da cozinha. Enquanto falava, ela lhe entregou uma lista com 3 tamanhos diferentes. Quanto custa esta pequena panela de arroz? Não temos panelas de arroz pequenas. Este que você está apontando é a nossa panela de arroz de tamanho médio. Não me importa o que você diga, eu só estou perguntando sobre essas 3. Quanto custa a menor panela de arroz pequena? Este não vai comprar de jeito nenhum. Antes que Li Dong terminasse de falar, você já indicou que não vai comprar e empurrou Li Dong para fora da cozinha, fechando a porta da cozinha. Mas então você ficou em apuros de novo. Como cozinhar essa comida? Justamente quando você queria desistir de pensar. Ao olhar para trás sem querer, você descobriu uma coisa boa. O que Jian Shen está fazendo com a panela de pressão? A panela de pressão também pode ser usada para cozinhar arroz? Para explicar para o pessoal de cima. A panela de pressão pode ser usada para cozinhar arroz, especialmente nas áreas de Planalto da China, porque a pressão do ar é baixa. Se você quer cozinhar arroz no vapor, a panela de pressão é essencial. Vendo o equipamento já completo, você também começou sua grande tarefa de cozinhar. No quarto de Bai Rovei, Xia Vanxi e Bai Rovei estão trocando de roupa, e as 2 boas irmãs também estão conversando casualmente. Vanxi, seja sincera comigo. O que você sente sobre aquele Jian Shen agora? Bai Rovei de repente fez essa pergunta, fazendo com que as bochechas de Xia Vanxi ao lado instantaneamente ficassem vermelhas. Aia, Vei, por que você está perguntando isso de repente? Vendo o olhar evasivo de sua irmã, Bai Rovei já sabia o resultado. Ah, esqueci de perguntar ontem. O tio Xia sabe que você veio participar deste programa? Xia Vanxi ouviu essa pergunta, virou a cabeça confusa para olhar para Bai Rovei. Ah, ainda precisa contar para ele? O quê? O tio Xia não sabe que você veio participar deste programa? O pai de Xia Vanxi, Xia Bo, um jogador veterano que nasceu em uma família de jogadores antigos. Desde cedo, demonstrou um talento comercial surpreendente, contando com suas próprias habilidades e a história de sua família, tornando-se, com apenas 40 e poucos anos, uma figura de proa no mundo dos negócios do reino de Xia. Embora as famílias Bai e Xia sejam amigas de longa data, em termos de força e solidez, a família Bai ainda está um passo à frente. Agora, a joia mais preciosa deste grande magnata participou de um reality show de namoro sem permissão. Se nada tivesse acontecido, tudo bem, mas a questão crucial é que agora parece haver um grande problema. Xia Vanxi olhou atonita para Bai Rovei, que estava em pânico. Ela não entendia por que sua boa amiga teria uma reação tão grande ao ouvir isso. Ah, sim, eu originalmente queria ir falar com ela sobre isso, mas ela estava em uma reunião e não tinha tempo. Então, procurei minha avó. Depois de ouvir, minha avó concordou que eu viesse, então eu vim. O que foi, Rovei? Ouvindo a explicação de Xia Vanxi, Bai Rovei soltou um longo suspiro. Sua danada, não me assuste assim da próxima vez. Que susto! Veja só! Depois de dizer isso, lançou um ataque furtivo, atacando as axilas de Xia Vanxi. Ao mesmo tempo, no pátio da família Bai em Kyoto, um homem de meia-idade elegante estava caminhando a passos largos em direção ao pátio interno. No pátio, uma velha senhora chamada Mu Aijin estava deitada em uma cadeira de balanço. Mãe, como você pôde concordar em deixar Xiaoxi participar desse tipo de programa? Assim que entrou, Bai recomeçou a reclamar com sua própria mãe. Já é tão grande e ainda está tão agitado. Nossa Xiaoxi já cresceu tanto, por que não pode ir se divertir um pouco? A garota da família Bai também está lá, não está? Com ela cuidando, Xiaoxi não terá problemas. Essa garota é esperta. Mas aquelas pessoas são apenas pessoas comuns. Eles... Bai He ainda não tinha terminado de falar quando a velha senhora da família Bai, que estava deitada na cadeira de balanço, sentou-se imediatamente. Ela repreendeu Bai He na frente dela. Bai He, seu pirralho fedorento, está comendo demais, não é? Sua própria esposa não era uma pessoa comum antes? Seu pai era um soldado blindado, não era? E agora? Agora você despreza as pessoas comuns? Vendo sua própria mãe ficar furiosa, Bai He ficou tão assustado que quase se ajoelhou no local. Ela rapidamente mudou para o modo de filha biológica e explicou, não foi isso que eu quis dizer.
Estou com medo que Xiaoxi sofra uma injustiça, não é? E se for uma pessoa que sabe se aproveitar de oportunidades, o que faremos? Normalmente, ela se considera uma pessoa muito esclarecida. Mas esta manhã, sua secretária relatou que sua filha participou de um reality show de namoro e está muito próxima de um dos convidados masculinos. Ela perdeu a razão instantaneamente. Uma imagem apareceu automaticamente em sua mente. Na imagem, um cara loiro disse levemente: "Velho, esta é a primeira vez que venho te visitar e não tenho nada para te dar. Que tal um neto para você brincar?" Claro, o que você disse também faz sentido. Peça a alguém para verificar as informações daqueles 3 jovens e me enviar. Eu quero dar uma olhada pessoalmente. Claro, o que você diz também faz sentido. Mais tarde, peça para alguém verificar as informações daqueles 3 jovens e me enviar. Eu quero dar uma olhada pessoalmente. Bem, se não há mais nada, pode ir embora. Sua presença está me incomodando. Ok. Xiaogogo, ao ouvir isso, levantou a perna para sair, mas Muaijin, que estava descansando de olhos fechados, o instruiu neste momento: "Não pense em chamar minha neta estranha de volta. Deixe tudo ao critério dela. Se você não quiser vir fazer isso." Ao ouvir isso, Xiaogogo só conseguiu espremer uma palavra entre os dentes. Ok. Você, que está cozinhando, de repente espirra. Quem será que está falando de mim? Por que esse Júnior parece tão frio? Pensando bem, provavelmente é porque o ar-condicionado está muito baixo. Então ele jogou esse assunto para trás da cabeça. Você continua cozinhando concentrado, enquanto Xiaohe na sala de estar se levanta e propõe: "Não dá para ficar esperando assim. Somos exatamente 5 pessoas, que tal jogarmos uma partida de Honor of Kings? Já passei por uma vergonha tão grande antes. Ele precisa recuperar a honra em outro lugar. Agora você também não pode se livrar e não vai roubar os holofotes dele." Shen Zeqian ouviu a proposta de Xiaohe e não pôde deixar de expressar: "Não é fácil, pombo." Finalmente uma boa sugestão. Sob o olhar ressentido de Xiaohe, todos pegaram seus telefones. Xia Vanxi, atiradora; Marco Polo, Bai Rovei, suporte; Yao, Xu Zijin, caçadora; Nakoruru, Shen Zeqian, top laner; Shen Yaojin, Xiaohe, mid laner; Zenji, o atirador do time vermelho; Gongbun Li, suporte; Kai Venji, caçador; Anshin, top laner; Bai Qi, mid laner; Shangu Guanvanyer. Eu estou com eles. Eu sou Kai Venji, vou dar a minha vida para o meu Hehe. O aparecimento de um comentário fez com que o resto do público na live não prestasse muita atenção no começo, pensando que era uma piada. Mas quem diria que, no jogo, Zenji, controlada por Xiaohe, acabou de chegar no mid e viu um Kai Venji com o nick fã leal do Hehe, indo diretamente para baixo da torre de defesa. Xiaohe sorriu tacitamente. Em seguida, um ataque básico colocou essa kill em seu bolso. Então, o confronto que era 5v5 agora é 6v4. Na fase final, a atmosfera da batalha ficou cada vez mais tensa. Xiaohe fez um movimento e foi facilmente focado e morto pelo oponente. Irmão He, é o portão dos deuses? O oponente deixa você farmar sozinho, e depois entrega um mega kill. Com a morte do principal carry, o resto do time do reality show de romance teve que começar a recuar. Eles conseguiram resistir ao ataque inimigo no cristal principal. Depois que Xiaohe reviveu, o time vermelho decidiu recuar. Vendo que fisicamente não dava para dar um push, o time vermelho decidiu usar um ataque mental. Anshin imediatamente digitou uma zombaria no chat geral. 6-4 e ainda são mortos. Vocês sabem jogar? O mid laner do oponente foi colher vegetais no jardim. Xiaohe rebateu imediatamente. Qual é o seu nome? Eu vou TF asterisco 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 asterisco. Que nojo, olhem o meu ID de Xiaohe. Depois de uma enxurrada de insultos, sentiu-se muito mais aliviado. Mas ao ver o comentário do Anshin inimigo, ele também atacou o placar dele. Anshin veio repreender-me por ser um de cima, idiota. O rugido de Xiaohe transformou a tristeza em força. Começou o contra-ataque e invadiu com sucesso a terra alta do lado vermelho, fazendo o ataque final ao grande cristal do oponente. Por que não está gritando? Não gosta? No momento em que o cristal estava prestes a ser destruído, Xiaohe começou a digitar freneticamente. Mas a imagem da explosão do cristal vermelho que ele esperava não apareceu. Em vez disso, a imagem mudou repentinamente para a explosão da sua própria base. Anshin também estava na imagem. Falha. 2 grandes palavras apareceram diante dos olhos do grupo de 5 do reality show de romance. Xiaohe até esfregou os olhos, incrédulo. Ai!
Como é que o ID desse Anshin parece tão familiar? Bai Ruowei disse surpresa ao lado. Ele rapidamente folheou seus registros de batalha. Logo, a expressão em seu rosto mudou. Como é que esse Anshin parece ser Jian Shen? Impossível. Jian Shen não estava cozinhando? Como é que ele tem tempo para jogar no celular? Shen Lang foi o primeiro a questionar. É só ir vir. Xu Zijin terminou de falar e foi direto para a porta interna da cozinha fechada. Os outros 4 também seguiram. A porta foi aberta. O ensopado na panela de barro no fogão ainda estava soltando vapor, vendo os 5 invadindo coletivamente. Jian Shen piscou. O que foi? Jogar um jogo enquanto cozinho a sopa. Não é ilegal, certo? Foi você que me chamou de cima, idiota. Xiao He saiu primeiro da multidão. Ele olhou furiosamente para Jian Shen à sua frente. Você sabe o quanto suas palavras machucam um bebê de apenas 300 meses? Jian Shen olhou para Xiao He com um olhar confuso, sem entender onde ele o havia machucado novamente. Eu sou o Anshin da última partida. Olhando para o Jian Shen inocente, Xiao He espremeu essas palavras por entre os dentes. Ao ouvir essas palavras, Jian Shen imediatamente entendeu e não pôde deixar de gritar. Droga! Isto é, não conseguiu me vencer online, então veio me matar pessoalmente? Olhando para o Xiao He furioso, Jian Shen ficou em silêncio por um momento. Então, ele disse hesitantemente, então, vou assistir a 30 segundos de anúncios mais tarde para reviver sua mãe. Xiao He terminou de falar e se virou para sair correndo. O público na sala de transmissão ao vivo começou a gargalhar. De repente, estou com um pouco de pena de Xiao He. O que devo fazer? A boca de Jian Shen é realmente uma boca famosa mundialmente. Sempre consegue atingir o ponto crucial e fazer uma pessoa sangrar. Vendo Xiao He sair correndo, Jian Shen também estava um pouco confuso. Já que todos chegaram, que bom, vamos levar esses pratos para fora primeiro. Em mais 2 minutos, a sopa estará pronta. Todos podem começar a comer. Que bom, podemos comer. Xia Vanshi comemorou na hora. Olhando para os 6 pratos e a sopa na mesa, Xiao He, de pé ao lado, se esforçou para virar o rosto para o lado. Ele jurou secretamente em seu coração que, mesmo que Xiao He morresse de fome hoje, ele não comeria nada desse cachorro do Jian Shen. Essas costelas são tão cheirosas. Como o Jian Shen conseguiu fazer isso? Como pode ser tão delicioso? Depois de engolir a última mordida de arroz na boca, Xiao He também deu um suspiro satisfeito. A hora da refeição terminou. Shen Ziqian se ofereceu para lavar a louça e foi sozinho para a cozinha com uma pilha de pratos. Ele também pensou que Xiao He se ofereceria para ajudá-lo, afinal, a comida foi feita por Jian Shen e as outras eram meninas. É compreensível que elas não venham, mas você, Xiao He, com suas grossas sobrancelhas, está deitado no sofá sem se mover. Depois de comer, com o pensamento de uma vida inteira, você pediu ao diretor Li, posso voltar para o meu quarto para dormir? Porque, de acordo com as regras do programa, os convidados devem estar sob a gravação da câmera quando necessário, e não há câmeras no quarto. Você já estava preparado para aceitar a concessão do diretor de instalar uma câmera em seu quarto, mas a resposta do diretor Li foi um pouco inesperada. Que vento trouxe o professor Jian até nós? Quer voltar para o quarto para descansar? Isso é moleza. Claro, ouço o irmão. Eu não posso controlar os outros irmãos mais velhos. Mas neste programa do irmão mais velho, contanto que você não faça nada ilegal, você pode fazer o que quiser. Não é de admirar que o diretor Li esteja tão animado. Nesta era onde o tráfego é rei, você é definitivamente uma galinha dos ovos de ouro aos olhos do diretor Li. Originalmente, ele convidou Xiao He para vir para dar um apoio moral. Ele já havia pensado no título da pesquisa quente no início. O melhor ator da indústria do entretenimento interno participa de um reality show de namoro. Você diz que é explosivo ou não? Mas eu não esperava que você tivesse um avanço repentino desde o início. Você reprimiu a força Xiao He, que deveria ser o líder, e parece estar se aproximando de Xia Vanshi. Esse é um histórico que ele nem consegue tocar. Temos que te manter no alto. Não temos medo de que você faça exigências, temos medo de que vocês não tenham exigências. Mas quando penso em Xiao He, o diretor Li sente muita dor. Se soubesse que Jian Shen estaria aqui, não teria convidado Xiao He. Desperdicei tanto dinheiro em taxas de anúncio para ele. Uma grande perda. Jian Shen é bom. Ele gasta pouco dinheiro e suas habilidades profissionais são extremamente fortes. Observando as mudanças de expressão no rosto do diretor Li, que passou por felicidade, choque, dor e alívio, você não pôde deixar de admirar secretamente.
Não é à toa que as pessoas podem ser diretoras. Então, obrigado, diretor Lee. Se não houver nada mais, eu vou voltar primeiro. Por que ainda me chama de diretor Lee? Que formalidade. Permito-me chamá-lo de irmão Jian. Pode me chamar só de velho Lee. Ok, então obrigado, velho Lee. Estou indo. Sob o olhar relutante do diretor Lee, você puxou sua mão da palma do diretor Lee e saiu correndo na velocidade de uma corrida de 100 metros. Você correu para o seu quarto na primeira vez e correu para o banheiro, e depois de lavar as mãos com sabonete por 5 vezes. Você se sentiu um pouco mais confortável. Então você se sentou na cama e começou a pesquisar algumas informações. Estranho, não vi nenhum relatório dizendo que o diretor Lee é pedófilo. Então, por que ele estava fazendo isso agora? Segurando minha mão com tanta força, seus olhos estavam cheios de brilho dourado e um pouco oleosos. Será que eu estou pensando demais? Neste momento, em um pátio em Kyoto, Muaijin olhou para este grosso documento e franziu a testa. Este garoto chamado Xiao He é muito ultrajante. Ele abandonou a escola depois de concluir o ensino fundamental no exterior. Não se pode dizer que ele é talentoso. Depois de se tornar famoso, seu estilo de vida é ainda pior. Como os jovens de hoje podem ir atrás dessas pessoas? Não sei o que o velho está lamentando nesta vida. O mordomo Xia não disse nada. Ele tem medo de ser espancado se abrir a boca agora. Shenzekian, uma família de músicos, seus ancestrais eram proprietários de terras. A coisa que minha mãe mais odeia nesta vida são os proprietários de terras e aqueles capitalistas. O mordomo Xia ao lado não pôde deixar de fechar a boca. Deixe pra lá. Esta é a melhor era em que você vive agora. Se fosse no passado, você já estaria pendurado em um poste de luz. Sua empresa de entretenimento, o que quer que seja, deve operar estritamente de acordo com as leis e regulamentos. Você sabe? Se você tiver alguma exploração de mão de obra, eu vou quebrar suas pernas diretamente. Sim, sim, sim. O mordomo Xi enxugou o suor frio na testa. Ele concordou verbalmente. Claro, ele realmente fez isso. Afinal, se sua mãe diz que vai quebrar suas pernas, elas serão realmente quebradas. O último a ser visto é Jian Shen. Tudo parece normal. Filho único, ambos os pais falecidos. Muito bom. Se Xiaoxi se casar, não haverá conflito entre sogra e nora. A unidade afiliada, hehe. Ainda é naquela empresa falida que você abriu. É uma pena que ele seja um pouco medíocre. Estimo que Xiaoxi não goste dele. Ok, não há mais nada. Você pode ir. Seja honesto lá fora. Se eu ouvir você sendo ruim com minha preciosa neta, cuidado com suas pernas. Como ouso? O status de Xiaoxi em casa é muito maior que o meu. Eu a amo demais. Pare de ser sarcástico comigo. Vá embora. Depois de dizer isso, um chinelo voou de Muaijin em direção ao mordomo Xia ao lado. Errado, errado, mãe. Uma figura saiu correndo do pátio. Muaijin recostou-se na cadeira de balanço, e logo o pátio voltou à tranquilidade. Assim que saiu do pátio, a aura de Xiaobo mudou imediatamente. Não era mais aquela imagem submissa diante da matriarca da família Xia, mas sim um veterano no campo de batalha dos negócios. Fique de olho naquele programa em que a senhorita está participando. Me reporte qualquer movimento. Sim, presidente. Limbo, vamos voltar. Preciso trocar de roupa. O carro ligou lentamente e seguiu para outra rua. A mesma porta vermelha. Assim que Xiaobo entrou, viu uma mulher rica e nobre sentada no saguão, gargalhando enquanto olhava para um tablet. Ao ver o marido chegar, a mulher correu imediatamente até ele e entregou-lhe o tablet. Marido, veja isso rápido. O que foi? Não achou essa parte engraçada? Então vou colocar outra. Chega, sua própria filha está quase sendo levada. E você ainda consegue rir? Xiaobo não sabia por quê, mas sentiu uma onda de raiva e gritou diretamente, perdendo o controle emocional. Mas assim que gritou, ele se arrependeu.